Olha aí! Sejam todos bem-vindos ao podcast Comunica aí. Mais um episódio, hein, Dani? Rapaz, tudo É o bem? 20º, é? Eu acho que é o 20º já. Eita. Caraca, batimos os recordes. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que mais nos deixa feliz? É a gente ter a sua companhia aí do outro lado. Você que curte, que se inscreve no nosso canal, você que sempre ativa as notificações, que fica aí na expectativa, assim como nós, para poder ouvir uma boa história aqui no podcast Comunica aí. Porque a gente é assim, né, Dani? A gente só traz histórias boas. Opa! E história boa, Rosiane, é história Compartilhada. compartilhada. E tu viu que hoje a gente veio todo padrãozinho de novo. Quando vocês Eita, veem a gente que vem todo diferenciado. A gente tenta, na verdade, né, Daniel? A gente tenta. Porque assim, toda vez que vocês veem a gente assim com uma roupa diferente, é porque é o podcast Comunica aí Business. Então, por que business? Porque é um empresário de sucesso que, olha, tem muita história pra você aí do outro lado, que é do ramo do empreendedorismo, né, Dani? E que vai acrescentar muito na tua vida. Se eu fosse você, sentava no sofá, fazia aquela pipoca pra família, senta todo mundo aí e vem acompanhar uma boa história que a gente vai compartilhar com vocês hoje, né, Dani? E te digo mais, nesses dias não é só história, é consultoria. O negócio aqui, senta, que você vai ouvir da boca dele. Então vamos trabalhar? Bora. Ele é esposo, Ele é empreendedor. empreendedor, Lá no site. jogador de futebol. Já foi jogador de futebol? Já foi jogador de futebol. E mais o quê? Ele que está fazendo, gente, um projeto de 0 a 1 milhão de faturamento lá no Instagram. Quem que é, hein, Daniel? Ele é o Mr. Delivery? Helder Cunha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né? E que apresentação, gente. O prazer mesmo é todo nosso. É porque, isso aí. assim, a gente está muito feliz de você com a sua agenda aí lotada, a gente sabe, porque as nossas gravações, geralmente a gente deixa a disponibilidade aí do nosso entrevistado. Mas você ter tirado um tempinho para poder estar aqui com a gente fica muito lisonjeado de poder compartilhar também a sua história com o nosso público. Eu que fico agradecido, né, por esse convite especial, poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha história, da minha jornada, da minha rotina e de ser lembrado para estar num momento como esse aqui com vocês é ímpar, é especial. E, mais uma vez, muito obrigado. Isso E vamos, aí. Dani, porque o povo de casa quer saber, né, Quer Dani? saber, Quer saber quem que é o Mr. Delivery. Gente, vocês não têm ideia. Já aproveita, já deixa teu arroba pro pessoal também acompanhar lá. Já desde o início, né? Já desde o início. Talvez quem me conhece assim mais dos bastidores de amizade, familiar, até esteja estranhando, Mr. Delivery, né? Que na verdade esse é o arroba que eu uso no Instagram, de criação de conteúdo, que eu crio conteúdo. Mas meu nome, como eles já bem falaram, é Helder Cunha, e o Mr. Delivery é um canal que eu criei para compartilhar minha jornada, que é @Mr. Delivery com 2 Y no final. Lá você vai conhecer um pouquinho mais do que eu faço. E aqui também. Agora, Aqui também. Vocês vão aqui e acompanhar. agora. Agora. Vai, Daniel, te Mas dou o as negócio é o seguinte, Helder, a gente quer voltar um pouquinho lá atrás, lá na infância, e saber quem é Helder, da onde que veio, qual cidade veio, a filiação, o nome do pai, o nome da mãe. Conta um pouquinho, vamos resgatar um pouquinho dessa história pra gente pegar na jornada até o Mr. Delivery. Pra gente pegar na jornada de 0 a 1 milhão, a gente precisa saber quem realmente é o Helder Cunha. Eu já tinha até pensado um dia que eu tivesse que contar a minha história. Eu disse, gente, é muita coisa, eu vou ter que compensar e resumir, porque é muita história. Peraí, a gente tem todo o tempo do mundo. tá? Meia-noite aqui pra gente é dia, fica à vontade. Então, eu sou natural do Pará, sou paraense, né? Sou filho, né, de uma dona de casa, uma doméstica, uma diarista também. Meu pai é um lavrador da terra, sempre trabalhou, né, mais na roça, com a agricultura. E eu nasci e me criei, né, basicamente no Pará. E, né, tive uma infância ali não muito diferente de muitos, né, brasileiros, uma infância sofrida, com muitas dificuldades mesmo em casa. E assim a gente cresceu num ambiente, em um lar assim, muito limitado. Eu recebi muito carinho e amor da minha mãe, né, dos meus pais, mas a gente cresceu numa limitação em vários sentidos, né? E assim foi vindo a minha adolescência, estudando, né, brincando, e desde jovem eu jogava bola também, desde jovem
sempre fui apaixonado por jogar futebol. O meu primeiro e maior sonho era se tornar um jogador de futebol, né? Aham. Joguei em Top. escolinha, em vários outros lugares. Mas você falou que já foi, né? Tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E aonde que deixou de ser esse sonho pra você? Aonde que ele morreu? Ou ele se perdeu ou só tá engavetado? Não, de fato, eu acho que chegou o estágio final, né? Essa fase de querer ser um jogador de futebol passou. Porque, na verdade, assim, eu joguei bola mesmo, fiz escolinha, eu joguei nas divisões de base, eu viajei para alguns estados para jogar futebol, fui para São Paulo, fui para o Rio, joguei em alguns clubes, na base de alguns clubes lá nesses estados, fiquei por algum tempo lá, né? Fui chegando aos meus 18 anos, jogando bola, e o sonho vivo. Uhum. E aí, quando eu cheguei ali aos meus 20 anos, eu consegui me profissionalizar, me tornei um jogador de futebol profissional, Aí. que é bem interessante, né? Por exemplo, eu tenho a mesma carteirinha de um jogador de profissional como o Neymar, Messi, só não ganham o que eles ganham, não sou um talento como eles, mas a carteira de profissional, né, eu consegui alcançar, me tornar um jogador de futebol profissional. Porém, né, a gente sabe do desafio, das dificuldades que um atleta, porque muitas vezes quando se fala de jogador de futebol, só vê aqueles que jogam nos clubes de Série A, né, aqueles, né, na elite ali. Os que chegaram lá, né? Vamos dizer Isso, os assim. que estão nos times de topo, né, nas séries principais. Mas, na verdade, a maior massa de jogadores estão nas divisões mais baixas, entendeu? Tá nos estados. E aí é onde há uma dificuldade muito grande para um jogador, né, se estabelecer, conseguir viver só disso, porque, né, tem várias, né, limitações, dificuldades dos clubes em pagar, em manter, em ter estrutura para, né, empregar esses jogadores. E eu cheguei nessa fase, eu cheguei a jogar profissionalmente em alguns clubes aqui do estado, como no Guaraí, Colinas, aqui no próprio Palmas, eu joguei aqui no Palmas, né, no time profissional. Legal. E aí a gente teve essas dificuldades, tipo, de seguir carreira por não receber em alguns clubes, por também eu entender que eu não era um jogador diferenciadão, aquele, né? Eu não tô botando culpa só nas estruturas, só nos clubes. Então, assim, foi chegando um momento que eu estava jogando bola. A última viagem que eu fiz para fora do estado aqui foi para o Rio. Fui com um time de terceira divisão lá do Rio fazer uma experiência de teste, que é o Madureira. Fiquei um período lá, não deu certo, não fui aprovado. Voltei para cá. E quando eu voltei para cá, a idade já estava chegando 21, 22, aí a responsabilidade foi chegando, e aí eu não tinha empresário nessa época, e aí a gente já começa a pensar em como se sustentar, né? Como se manter. né? O arroz e o feijão, como é que vem? Exatamente. Então, acredito que é um dos momentos mais dolorosos em quem sonha ser jogador de futebol. É quando cai a ficha, pô, chegou o momento de eu repensar Aposentar a bem, carreira. parar, porque já estou com certa idade, ainda não consegui nada e a vida está passando, não tenho nenhuma formação. E assim, só que nessa época eu jogando, né, futebol, já ali com 21, 22 anos, nos intervalos ali, quando não estava jogando, eu estava já tentando fazer alguma coisa, já empreendendo, já, tipo assim, tentando vender alguma coisa já para ir criando renda, né, receita. Mas aí foi nessa fase, aí, de 21 para 22, que eu, de fato, cheguei a essa decisão que eu tinha que parar. Em que momento, assim, antes de tu pegar esse gancho... Na verdade, eu ia pegar outro. E ia só te perguntar uma coisa. Pode lá. A respeito ainda da área do futebol? Não, era pra saber quando que ele chegou em Palmas, como é que fez essa Então, transição. antes de você responder essa pergunta, eu queria te perguntar, você falou que já viajou pra fora e tal, mas qual que foi, assim, a maior dificuldade que você, como atleta, você passou lá fora? Além dessa questão financeira. Não, eu passei muita dificuldade nessa época que eu jogava bola, né? Assim, uma das dificuldades principais que a gente passa é, tipo, estar longe da família, né? Longe ainda mais, eu fui com 15 anos, 16 anos, longe dos pais, longe dos irmãos, dos amigos, do nosso ambiente, habitat natural. Então, assim, é muito difícil, você sente muito, né? Muita saudade. Tem momentos que você está sozinho ali, tem outros amigos ali, mas são pessoas que você conheceu naquele momento, são novos, não é como uma família. Então, essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade foi me adaptar em alguns, né, desses locais que eu fui, né. Outra dificuldade foi também dificuldade até mesmo de estadia, até alojamento, Sim. de eu ficar de chegar ao fim dos alimentos, de não ter alimentos, da pessoa responsável ficar doida tentando alguma forma de sustentar a gente, então assim, de passar privações nos alojamentos,
Então, eu acredito que essas foram as principais, né, dificuldades que eu tive jogando futebol. Eu acho que isso é uma verdade não só sua, mas de muitos garotos, né, que sonham, né? Sim. Eu creio que a gente está falando aqui daquela Sim. época, mas eu acho que é uma coisa bem real e também atual, né? É bem atual. Ainda a gente vê vários relatos. Eu como joguei bola, ainda estou muito envolvido com futebol, né? É uma Uhum. coisa que eu gosto, então a gente vê isso acontecendo. E você também, eu acho que ajudou muitos meninos também, né? Trabalhos sociais, através até Sim, mesmo da igreja. sim, sim, sim. Você conseguiu passar um pouquinho dessa experiência aí para eles também, né? Exato. Eu bem jovem, eu me converti, logo conheci, né, a palavra de Deus. Então, foi uma experiência muito incrível para mim, porque, né, eu ali tomei a decisão de servir e desde aquela época eu me tornei um cristão. Então, assim, na igreja a gente tem vários projetos. Então, mesmo tendo parado de jogar futebol, assim, ativamente, a gente continua, né, O, participando de o alguns amor, aquele projetos amor do pelo futebol. futebol. E, de fato, ali a gente, né, aconselhou, orientou, incentivou, levou, né? Eu já tive a oportunidade de levar garotos para time, para fazer teste, para Legal. ficar lá, né? Para jogar. E hoje a gente tem alguns garotos que a gente ajudou, que estão jogando fora, e a gente continua ainda, né? Ajudando essa garotada. E assim, uma das coisas que se eu pudesse falar, o que faltou para você lá atrás, Helder? Assim, que talvez se você tivesse, você poderia ter chegado a um nível maior nessa carreira como jogador. Eu acho que talvez se eu tivesse tido um aconselhamento melhor de assim, mentores, de profissionais, até no sentido de eu ter, né, mais, né, psicológico, mentalidade, Sim. emocional para lidar com situações, porque o futebol, ele não, eu acredito que 50% é futebol talento. O Sim. restante é mais, né, emocional, é mais comportamento, Sa- mentalidade, Saber lidar com as saber pressões, lidar com né? as pressões, com as pessoas, se relacionar, estar no momento certo, na hora certa. Então, eu acho que se eu tivesse tido mais instrução, por Uhum. exemplo, hoje com a cabeça que eu tenho, se eu voltasse lá atrás, nos meus 15, 16 anos, caraca, eu acho que eu teria ido mais longe, porque tudo é conhecimento, mentalidade, comportamento. Então, isso daí faria a diferença para mim como jogador. E é isso que a gente tenta, né, entregar, doar para os jovens, para Uhum. os adolescentes, ensinar eles, instruir eles como eles devem se portar para, né, chegar a um nível maior dentro do Maior. futebol. E como foi essa transição? A gente iniciou aí, tá falando que você nasceu no Pará, viveu no Uhum. Pará, começou a jogar bola no Pará, Sim, e sim. hoje a gente tá em Palmas. Como é que foi? Como é que essa vinda? Por que teve essa vinda pra cá? Assim, eu tive o meu primeiro, né, primeiro contato, não, quando eu vim para Palmas, acho que a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, foi quando eu fui para jogar no Palmas. Isso foi lá em 2012, uns 12 anos atrás, acredito aí. Então, na época, eu vim para jogar futebol no Palmas, Ah, jogar futebol no legal. Palmas. Mas eu já estava morando no Tocantins, só que no interior, em Sim. Colinas, Tocantins. A minha mãe, ela, é, em uma das viagens que eu estava jogando bola fora, estava na época, acho que no Rio, era em São Paulo, não lembro. E eu estando lá jogando bola, ela mudou para o Tocantins, né? Ela do Hum, Pará mudou para o Tocantins para Colinas. Então, quando eu vim de lá, eu já vim já para o Tocantins, para Tocantins. Colinas, né? E aí a gente ficou morando em Colinas, né, por um bom tempo e lá eu continuei jogando bola, jogando por lá. Depois, né, joguei no Palmas. Do Palmas foi quando eu fui para o Rio jogar, tentar, né, passar lá no Madureira, na oportunidade que a gente teve. Então, meu primeiro contato com Palmas foi esse, como jogando, não para morar definitivamente. Aí eu vim morar Entendi. aqui tempos depois, foi quando eu, né, vim morar aqui em Palmas. Ah, legal. Aí, eu queria te perguntar, você falou que depois que você chegou em Palmas, então você já começou a procurar uma outra profissão, né? Que foi, começou a empreender, começou a Sim. vender algumas coisas, mas da onde foi que surgiu esse amor pelo empreendedorismo? Porque ou você foi a necessidade que te fez procurar esse outro ramo, ou você já lá atrás já tinha na sua família alguém que empreendia? Assim, não, o que aconteceu foi, como eu já, né, dei um pitaco aqui, eu falei, nos intervalos, quando eu não estava jogando futebol, ali mesmo na minha, né, juventude ali, eu já tentava fazer algumas coisas para ganhar uma graninha, né? Então, assim, foi. Voltando um pouquinho, quando eu estudava, eu pensava assim, o que que eu queria ser quando eu crescesse, né? Quando eu era, né, criança, adolescente, mesmo Adolescente. jogando bola, antes mesmo de criar essa paixão por ser jogador de futebol, eu pensava assim, não, eu vou ser um advogado, vou estudar para ser um advogado, era isso que eu tinha na cabeça. Ó Só aí. que depois que eu conheci o futebol, eu me apaixonei, então, tipo, eu esqueci qualquer tipo de Hum, formação vinda pelos estudos formal, né? uhum. E aí eu me foquei só no futebol.
E nesses intervalos, quando eu não estava jogando em nenhum time, assim, não estava, né, empregado em algum lugar, eu, né, comecei a empreender. Então, a paixão por empreender, ela nasceu, acredito, por eu ter muita privação na minha casa, na minha família, e por eu ter sonhos grandes. Então, tipo, desde mais eu já fazia os cálculos. Se eu fosse trabalhar para alguém, eu via uma limitação de eu realizar os projetos que eu tenho de vida, né? Uhum. E, tipo assim, eu acredito que quase todo filho, ele sonha em dar uma vida melhor para seus Sim. pais, para sua mãe. Então, a paixão começou por ali, por um porquê, por um propósito. Que o propósito, naquele momento, era a minha família. Poder proporcionar uma vida melhor para minha família. Então, eu pensava assim, poxa, eu trabalhando empregado, eu vou ter um salário ali que tem um teto, eu não consigo. Mesmo eu jovem, eu já pensava nessas coisas ali, Uhum. 16, 17, 18 anos. Então foi ali que eu comecei a fazer algumas coisas, né? E aí eu comecei vendendo algumas coisas na rua. O que que tu vendia? Fala aí. Assim, uma das coisas, assim, na verdade, eu tive alguns amigos, alguns colegas, assim, da igreja que me incentivaram também. Ah, sim. Que me incentivaram, me dando ideia do que eu poderia fazer, né? Uhum. Você só tinha um objetivo, mas você não tinha um produto, né? Assim, pra... Na prática, né? Eu já tinha Uhum. essa ideia. Mas assim, eu já fiz um pouco de coisa. Eu tô tentando resgatar aqui qual foi a primeira coisa que eu fiz, assim, como Aqui é o empreendedorismo. momento, esse que é o momento O do Daniel tá te resgate. perguntando Eu porque tô te- ele já vendeu paçoca Olha aí. na porta de casa. Quem, eu? Ah, foi mesmo! Ah, lembrei. O meu primeiro empreendimento, digamos assim, aconteceu quando eu tive uma ideia. Eu tava jogando em São Paulo, eu estava alojado lá no alojamento. Na época eu jogava na base, um time chamado São Bernardo lá. Eu jogava na base do São Bernardo. E lá nesse alojamento, próximo do nosso alojamento, próximo da onde a gente ficava, tinha um rapaz que ele era mineiro e ele estava em Uhum. São Paulo, lá, Uhum. morando em São Paulo e trabalhando. E o que ele fazia? Ele vendia pães caseiros, ele ia na padaria, ele tinha uma bike cargueira, Uhum. ele botava o cesto na frente, o cesto atrás, ele ia de manhã e na parte da tarde ele saía com aquela bike cheia de pão na rua, tipo ele entregando de porta em porta, Muito vendendo pão. nostálgico. E aí ele voltava, né? Quando ele voltava lá para o alojamento, ele sempre falava com a gente, que como a gente era de fora também, ele sempre, né, saudava a gente. E ele voltava com uma pochetezinha assim, cheia de Cheio de dinheiro. Ixi. Cheia de dinheiro. Naquela época era mais comum ter dinheiro, Sim, né? não tinha Nós Pix, não somos tinha jovens, nada. mas tipo, tem a Era. passou. Hoje mais não vê dinheiro em espécie, mas Sim. ele chegava com a pochetezinha cheia de dinheiro. Eu, caraca, eu ficava, mas pão dá dinheiro. Eu ficava pensando, mas pão dá muito dinheiro. E aí, depois que eu saí desse time, né, quando eu voltei para casa, lá já em Colinas, e aí eu já voltei com essa ideia. Quando eu chegar lá em casa, eu vou vender pão. Porque minha mãe ela tem uns dotes aí de cozinheira. Ela só precisa fazer Cozinheira. algumas coisinhas diferentes. Legal. E ela fazia rosca caseira. Então, quando eu tava lá, que eu via ele fazendo aquilo, vendendo, eu já ficava imaginando, minha mãe faz rosca, então eu posso pedir para ela Sim, fazer rosca? Perdão. E aí, quando eu chegar lá, eu vou vender isso. Aí, quando eu cheguei, eu já dei ideia para minha mãe. Mãe, a senhora faz rosca, faz pão caseiro, aqueles pães caseiros, sabe? Sim, sim. Que eu vou vender cedinho. E aí, eu cheguei, e aí eu tinha um colega, tem um colega lá nessa cidade que ele tinha uma bike cargueira, exatamente como a que eu vi em São Paulo. Eu fui nele, falei, cara, tu me arruma essa tua bike aí que eu quero começar um negócio. E ela tava parada, ele não tava nem usando, tu me empresta ela. Ele me emprestou, e aí minha mãe fazia as rosquinhas, fazia os pães caseiros, Uhum. e eu saía 5h30, cedinho assim, ia de porta em porta, vendendo as Vendendo rosquinhas. pão. E vendia. Então esse foi o meu primeiro negócio, digamos assim. Isso aí foi quantos anos? Ah, eu devia ter uns 18 anos. Cara, Como eu falei, Caraca. nesses intervalos, né? Quando eu voltei do time que eu tava sem fazer nada, eu já voltei com essa ideia e aí eu comecei a vender a rosquinha. 18 anos eu tinha na época. 18 anos eu comecei a vender Legal. a rosquinha. E aí, esse foi o meu primeiro empreendimento, minha primeira ideia de negócio. Uhum. e quanto foi tu fez? Tu chega a lembrar, não? De dinheiro? Aham. Ah, Na eu época. acho que nas rotas que eu fazia, eu deveria faturar uns 80 ou 100 reais naquela época. Naquela Rapaz, época era era coisa dinheiro. pra caramba. Aham. No bruto, eu acredito Sim. que eu faria isso, né? Uhum. Mais ou menos 80, 100 reais Caramba, um dia, muito. né? Mas Aham. isso era de faturamento bruto, né? Depois tirar os custos das massas, dos trem, aí Mas o sobrava. bom é que não precisava dar muito dinheiro pra mãe, né? Mais ou menos, né? E assim, como né, bem coloquei, um dos meus incentivos, ou propósito, o porquê de empreender foi minha família. E minha mãe, ela é um dos meus, né?
porquê principais, assim, lá, voltando para trás. Uhum. Porque ela sempre me apoiou nessas ideias, nessas loucuras. Ela sempre me apoiava. Então, eu falava, mãe, vamos fazer isso? Vou fazer isso. Ela, bora. Ela, digamos que era a primeira mão de obra que eu tinha para produzir, seja qual Sim. fosse o produto ou serviço que eu fosse, né, tentar vender. Legal, Então, legal. isso dava mais um gás e dá até hoje da gente continuar, né, tentando, buscando vencer de uma forma bem expressiva para ajudar a família. Aí, logo depois tu veio pra Palmas, né? Você falou que começou a vender também aqui em Palmas, com incentivo de amigos. Não, aí lá, mas em Colina ainda assim, eu fiquei um bom tempo lá tentando, eu tentei várias coisas lá que não deram certo, tipo assim, ia indo e depois não dava certo. Da rosquinha, depois do pão caseiro, eu fui vender batata frita, eu vendi batata frita, batatinha Muito bom. frita. Esse Legal. negócio de batata frita acho que durou 2 dias só, que eu montei e fui pra praça, assim, com a expectativa que ia dar muito bom e Sim. não vendi, acho que eu não vendi nenhuma batata. Aí a desmotivação naquele dia foi... Aí você já levava ela cortada. Eu já levava cortado. E por que eu fui vender a batata? Porque eu também lembrei, quando eu, tipo assim, eu fiquei vendendo pão, aí depois foi chegando na hora que não tava, tipo, dando muito retorno, tava trabalhando muito para pouco retorno. Uhum. E aí, né, um pouco tempo depois eu tive esse insight de vender batata frita, porque eu lembrei que a minha tia lá no Pará vendia batata frita. Eu lembrava que ela ficava lá e ela vendia bastante. Eu, caraca, ela vendia bastante. Então eu pensava, porque ela vendia bastante lá, eu ia vender bastante ali também. E aí eu fui pra batata frita. Então, tipo, fui, né, tentando algumas coisas, mas sempre empreendendo. Uhum. Nunca pensando, vou trabalhar, vou procurar um emprego. Eu sempre pensava, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Legal, você pra de escalar. Colinas. Aí o que te trouxe pra Palmas? Tá, vamos lá. Mas antes de chegar em Palmas, eu vou dar mais um pouco de detalhes. Porque assim, Aham. Pode ficar à vontade. ainda lá em Colinas, né, da Batatinha, eu fui vender marmitex, comida caseira. Sim. Um colega me deu a ideia, por que tu não vende, faz uma marmita popular? E aí eu gostei da ideia. Eu falei, poxa, Uhum. interessante, vou vender marmitex. Aí eu fiz, né, um panfletozinho, distribuí no centro da cidade. E esse foi um dos negócios que deu, assim, muito bom, entre aspas, porque no mesmo dia que eu saí divulgando, fiz a divulgação, e aí eu pedi pro meu irmão me ajudar. Nesse momento eu pedi pro meu irmão ser o cozinheiro, porque eu já tinha visto ele fazendo algumas comidas lá em casa pra gente. Sim. E era bom que ele fazia. Então, na minha cabeça, ele seria uma boa pessoa para fazer comida para vender. Aham. E minha mãe estava trabalhando empregada já nesse momento em outro local. E aí ele aceitou, topou fazer a comida lá, e eu divulguei, né, fiz um panfletozinho, fui pra rua, de porta em porta. E aí, só que eu fiz uma marmitex, uma marmita popular, bem baratinha, era R$ 5 na época. Uhum. Quando deu 10 horas, o telefone começou a tocar, as pessoas encomendando. Eu recebi o panfleto aqui de uma marmita popular e tal. Nossa, eu fiquei muito impactado naquele dia, porque foi muita ligação. E aí a gente começou já bem, já muito bem. E aí fui indo, aí apareceu alguns contratos depois. Que Uma top. empresa entrou em contato comigo querendo pegar uma quantidade X, tipo 50 Sim, marmitex para acontece os muito, né? funcionários, Uhum. entendeu? E aí a gente foi indo, foi indo. Só que como era bem baratinha as marmitex, as margens eram menores. Muito lucro. E nesse momento, né, surgiu uma oportunidade e deu ir para um restaurante. Dessas marmitex, tinha fechado um restaurante e a dona tinha fechado. E eu vi lá a placa de alugas e eu, caraca, agora é o momento de eu ter meu próprio negócio físico mesmo no Aham, restaurante. aham. Só que a dona já tinha fechado porque ela não estava dando conta. Era dela o restaurante, ela não pagava aluguel, tinha tudo dentro, ela não deu conta e estava fechando. E só que eu não fiz esses cálculos, né? Eu só queria pegar aquela oportunidade. Aham. Aí peguei dinheiro emprestado e dei um jeito e aluguei lá. Uhum. E assim, foi muito bom o início, mas assim... E depois eu vou falar porque vários desses negócios não deu certo. E eu não sabia por que não dava certo. Há pouco tempo atrás que eu vim entender e ter a clareza por que esses negócios não davam certo. Porque assim, eu nunca tive dificuldade de vender. E assim, para vender, para mim, sempre era fácil. Mas O negócio é manter, né? manter o negócio eu não conseguia. Uhum. Tempo depois, meses depois, já tive que fechar porque a conta não estava não estava batendo, os custos muito altos. E mesmo nessa época aí, a minha mãe lá junto comigo, aí ela já era cozinheira, eu já tinha tirado ela do emprego, ela estava como cozinheira me ajudando, mas não deu certo. E aí eu tentei algumas coisas lá em Colinas, né, uma lanchonetezinha também, depois não deu certo. Tudo que eu fiz lá não deu certo, nada, meus negócios não deu certo. Aí foi quando, né, a gente vai chegar no momento de eu vir para Palmas. A minha vida para Palmas foi por motivo, digamos assim, de relacionamento. Eu conheci a minha esposa, né, na época a gente era namorada, a gente se conheceu, e aí ela foi meu motivo de vir para cá, para Palmas, né? Porque eu morava em Colinas, ela morava aqui.
Então, Mas já mas com a sua mente de empreendedor, você já, além, né, do maior motivo ser ela, mas assim, eu tô indo para uma capital, né? sim, E você sim. pensava mais ou menos nisso ou não? Sim, estando lá e já tendo esse relacionamento com ela, né, namorando, já pensava em vir para Palmas, né? Uhum. Eu já pensava em vir para Palmas, só que, tipo assim, eu não tinha naquele momento nenhuma condição financeira, porque os Financeira. negócios lá não tava Não dando tava dando certo, certo. né? Tava indo, na verdade, de mal a pior, tava indo declinando. Sim. Então, assim, eu já tinha esse anseio, eu já Uhum. falei, a história eu tô comprimindo porque, assim, era muita coisa que eu já Uhum. vinha tentando. Então, eu já tinha esse anseio de vir para Palmas por Uhum. conta dela. Só que antes de eu tomar a decisão de vir para Palmas, eu ainda fui para Araguaína. Um Ó, bom colega me saber. chamou para ir para Araguaína entrar de Uhum. sócio com ele num projeto lá, numa conveniência. Ele montou lá uma loja, né, uma loja de Casa do Pão de Queijo. Tinha uma lanchonetezinha, aí depois apareceu outro negócio para ele, que era uma conveniência dentro de um posto. Então ele me convidou. Olha, Uhum. cara, tem esse negócio, cara, eu preciso de você, eu conto com você. Ele me chamou para ir para lá. E aí eu fui para lá, para essa parceria, para essa sociedade lá nessa conveniência. Acabou que não deu certo também lá, né? Chegou um momento que não deu certo. E aí foi ali eu tomei a decisão, vou para Palmas agora. Porque eu já estava pensando em Novos casar. Porque eu ares. já pensava já em casar e falei, caralho, tudo dando errado e eu ainda não tenho uma base para casamento e o tempo está passando, eu tenho que resolver logo essa Uhum. situação. E por estar namorando com a minha esposa, né, com a namorada, e aí eu vim para Palmas para ficar perto dela e começar alguma coisa aqui. Então foi esse momento que eu vim para Palmas. De Araguaína eu vim direto para Palmas. Só passei em casa, que era em Colinas, a minha mãe ali, deu um beijo nela e vim para cá. Uhum. E aí eu Caramba. comecei aqui, cheguei aqui literalmente do zero, 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 zero. Eu vim com grandes ideias na minha cabeça Aham. do que eu iria fazer. Nessas ideias não estava em trabalhar para os outros, né? Mas eu vim com esses Eu projetos. faço qualquer coisa mesmo trabalhar pros outros. Eu vim com essa já, mesmo sem conhecer a cidade, assim, eu já vim com grandes projetos. Até a hora que eu penso assim que eu sou meio doido da cabeça, mas É, é a mas. vontade muito grande De de vencer. vencer, é Sim, muito é. grande. Quando eu olho para trás assim, caraca, é loucura, quem que tem coragem de fazer? É. Mas eu fiz isso. Eu vim para cá sem nenhum. Ela nem sabe de muitas coisas, né? Que eu vou contar aqui que eu tô contando, Sim. porque, né? Bota exclusivo na tela, Daniel. Eita. O homem particularmente, ele tenta sempre, né, mostrar segurança, né? E principalmente eu tava querendo casar com ela e aí isso. Aham, é o. Então, mas na época literalmente eu vim, né, zerado para cá para começar do zero aqui. Vim para estar perto dela e começar a minha, né, recomeçar, Essa, digamos assim, aham. aqui em Palmas. O que você viu como uma nova chance, né? É uma nova Pros negócios, oportunidade, né? novos ares. Uhum. E hoje a gente vai contar um pouco da história. E hoje ele tem, daí, o Mister Bulgas. O Mister Bulgas, né? Hoje o Elder, ele é dono do Mister Bulgas, a hamburgueria, uma das melhores, se eu não quiçá a melhor hamburgueria de Palmas. Mas, Elder, e aí já dando esse grande spoiler que hoje o Elder, ele está no ramo da hamburgueria, de hambúrguer, de vender um hambúrguer. Estar no ramo de hamburgueria, ele veio da paixão ou você viu uma oportunidade do negócio? Eu posso dizer que os dois, da Legal. paixão e da oportunidade, né? Porque, assim, eu sou apaixonado por empreender. Assim, nossa, eu me sinto realizado em empreender. Então, assim, eu até costumo falar para as pessoas, ó, não é todo mundo que vai ser empreendedor, não é todo mundo Uhum. que deve ter um negócio, não é todo mundo que vai ser sei lá, um concursado, um funcionário, um servidor público, não é todo mundo que vai ser um CLT. Mas todo mundo tem que viver a sua realidade, trabalhar com aquilo que ele ama, com aquilo que ele acredita, seguir aquilo que ele ama. Então, assim, empreender para mim é o que eu acredito, é o que eu amo. Então, o Mister Burgers hoje é meu atual negócio, né? É uma hamburgueria aqui em Palmas. Mas, assim, quando eu cheguei para cá, em Palmas, eu passei muita dificuldade, mas literalmente muita dificuldade, sem conhecer ninguém. Eu vim para casa de um amigo, que ele era de Colinas na época, ele mudou aqui para Palmas, ele já morava aqui, ele me deu meio que abrigo Sim. por uns dias, e aí depois eu arrumei outro local para me ficar. E assim, meu objetivo não era trabalhar para os outros chegando aqui, né? Eu tinha algo em mente que acabou que não deu certo, que eu queria começar aqui, justamente por eu estar sem, né, nenhum recurso nenhum, sem capital Uhum. nenhum. E aí eu comecei a bater na porta atrás de emprego, né?
eu comecei aqui em Palmas procurar emprego. Gente, eu me oferecia para trabalhar de qualquer coisa, eu lembro, de qualquer coisa aqui. Eu lembro que eu cheguei e me oferecia para trabalhar de graça num estabelecimento. Como eu sempre estava trabalhando no ramo na área de cozinha, de alimentação, eu aprendi a fazer algumas coisas. Então, tipo, eu trabalhei com lanchonete também, então sabia fazer salgados, fazer, né, rosca, essas coisas, assim, esses alimentos, né, de café da manhã. E aí eu cheguei numa padaria, numa lanchonete, oferecendo, procurando emprego. Eu falava, ó, eu trabalho de graça, tantos dias aí, para vocês verem se de fato eu consigo entregar resultado ou colaborar. E não consegui emprego, gente. Eu não consegui emprego. E aí, né, fui passando várias dificuldades. E aí eu consegui a oportunidade de trabalhar numa conveniência de um posto aqui em Palmas. Uhum. Eu trabalhei um mês nessa conveniência lá, ajudando a mulher lá. Ela gostou muito de mim, eu também gostei de trabalhar lá. Mas foi só um mês, que eu queria só fazer um capitalzinho de um mês para mim começar Precisava alguma coisa. iniciar, Você né? precisava sair do Inve- zero. Investir zero, o resultado é zero. É. Investir um, já, a gente já consegue multiplicar. Então foi isso. E aí, né, depois da saída desse emprego, aí eu já comecei a trabalhar por conta própria. Comecei vendendo alguns produtos de porta em porta, né? Na rua, aqui em Palmas. Nossa, eu rodei essa Palmas toda praticamente. Eu conheço quase Imagino. todos os bairros. E é nesse calor aqui de Palmas. É. Nossa, esse dia que eu saía com a bolsinha, com os produtos que eu vendia. Aqui em Palmas tem uma época que venta muito, venta muito. E às vezes eu ia indo assim no contorno da praça, da avenida subindo, e aquele vento me puxando para trás, e eu, caraca, até o vento tá contra mim. O vento muito forte, e eu tentando fazer renda para casa. E aí, né, fui insistindo, fui indo, muitas privações, muitas limitações, humilhações também, assim, né, por estar numa situação como essa. E como eu já tinha vindo para cá para estar com a minha esposa, para casar com ela, na época era namorar, mas a gente, né, veio para cá com esse propósito de casar. Eu casei e... Aí o peso é 2, né? Exatamente. O peso era 1, agora o peso é 2. Quando eu saí desse emprego, né, que eu trabalhei um mês, eu fui vender... na época eu vendia produto cosmético, eu vendia perfume, vendia essas coisas, né, da área da higiene pessoal, beleza. Aí eu consegui, né, capitalizar um pouquinho de recurso. E ela também trabalhava, né? Então, nós dois unimos forças ali. E eu falei, é oportunidade, eu vou esperar aqui. Já tô aqui, já tô um tempo namorando, a gente vai casar depois, nós se vira. Se ela topar, ela já topou de namorar comigo, é meia doida. Vamos pra frente. E aí, né, a gente casou direitinho. E aí a gente, né, agora não era eu só, era eu e ela. E aí a gente começou, né, a lutar para conquistar nossas coisas e tal, mas ainda com muita dificuldade. E aí, em 2007, foi quando surgiu, né, o meu primeiro negócio aqui em Palmas, um negócio assim, físico, uma empresa. A gente, né, reuniu um recurso pequeno, mais a ajuda de um amigo, de um parceiro, consegui montar uma lanchonetezinha. Caraca. Uma lanchonetezinha. Que meses depois veio a se tornar o Mr. Bugas. Que, na verdade, já nasceu sendo Mr. Bugas. Eu ia botar outro nome, e aí eu tive o insight desse nome, numa conversa de amigo, que, na verdade... Bulgar era um senhor que ia sempre lá na igreja, lá visitar, ele sempre chegava lá na igreja e ficava brincando com a gente, o apelido dele era Bulgar. Eu, Bulgar, né, ficava, né, trocando a ideia com ele lá, eu e outro amigo, né, ficava conversando com esse Bulgário. Aí um dia, eu tava lá limpando a loja, e aí um amigo meu veio me visitar, e aí a gente falando sobre o negócio, ele, qual nome tu vai colocar? E eu tava pensando no nome, e a gente ficou discutindo, e nessa conversinha lá da gente, né, sobre o nome, aí surgiu... Por que tu não coloca Bulgária? Ele falou pra mim, Bulgária. Eu falei, é bom. Aí eu, Bugas. Aí saiu Bugas daquela conversa ali. Caraca, legal. E aí, Mr. Bugas. Até hoje eu não sei porque eu botei o Mr. Não lembro porque que eu coloquei esse MR do Mr. Eu acho que é porque para ser algo de mestre, de alguma coisa assim, especialista. Mas o Bugas surgiu dessa conversa. Aí a gente montou o Mr. Bugas ali, a lanchonetezinha, que quando começou não era hamburgueria. Apesar do nome ligar já a proximidade com o Burger, Bugas, Burger. Sim. Mas não era hambúrguer, não, era lanchonete, café, pão de queijo, lanchonete tradicional, normal. O hambúrguer veio depois do que você falou, de uma oportunidade. Teve um mega festival de hambúrguer aqui em Palmas, e eu estive nesse festival. E aí foi quando eu conheci, tive contato com o hambúrguer. E eu achei muito massa, que eu vi as filas, assim, que nesses festivais que tem lá em Itaquara Sul. Festival astronômico, Isso, né? que fica a fila de pessoas. Então,
eu vi uma oportunidade e as pessoas já perguntavam, porque o nome ele dava muito essa Conotação, né? conotação a hambúrguer. Uhum. Só que era lanchonete. A pessoa chegava lá e perguntava se tinha hambúrguer. Não, não tem, é lanchonete. E aí eu fui para esse, né? Foi naturalmente, fui nesse evento, vi lá, né? Filas e filas de gente comprando hambúrguer. E ele é Aí, muito único o nome, né? É, assim, pô, que tem sacada outro. legal, né, cara? Que o Ele- nome é muito bom, essa que é a Não, verdade. é algo bem empírico, é algo muito nosso, tem uma essência nossa dessa Uhum. criação. E assim, é até interessante que eu sabia que em algum momento eu iria ter algum tipo de problema com pessoas plagiando ou tentando pegar o aham. nome. Inclusive, hoje tem vários Hambúrguer. negócios com nome semelhante, Mister Burger. Essa semana eu tive que notificar uma empresa, uma pessoa que estava usando, copiou exatamente o nome, tudo, o cardápio, Sério, e cara. estava usando a marca Mister Burger sem autorização, e aí eu tive que entrar em contato, E ela é notificar. registrado, né? A Ela tua é marca. registrada, é patenteada, é uma marca patenteada. Muito massa. Muito bom. E aí, né, a gente fez essa notificação, mas o nome surgiu dessa, né, entre linhas aí que eu falei, dessa conversa, e aí, da oportunidade, a gente montou o Mister Burgers, né, aí surgiu, de fato, uma hamburgueria artesanal, que é hambúrguer artesanal, que é o que nós trabalhamos hoje. E como que foi o planejamento? O Daniel já tá assim se coçando, porque o Daniel gosta de falar, viu? Se Não, deixar, porque ele lá no Insta- ele vai falando, eu já A gente vai eu tô imaginando outras ó, coisas. você vai falar, mas eu já tô linkando assim, o pão que ele Sim. gostava de vender, a mãe fazia o pão, e aí o pão, o hambúrguer, tudo vai Sim. sendo uma junção, né? E a gente quer saber, e era essa a minha pergunta também, Era? a respeito desse processo. Como que foi o processo de criação? Tipo assim, um hambúrguer, existe a carne, né? E eu vi aqui que é artesanal. Mas aí como que funcionou esse processo de planejamento? Né? Você foi pro YouTube, você foi estudar, fez curso para poder aprender a fazer as matérias-primas que você usa hoje? Olha, essa fase aí, esse momento, né, que eu comecei a criar os hambúrguer é algo até interessante, que é algo que eu tento até resgatar nos dias de hoje, assim, porque lá atrás eu era não que eu não seja hoje, eu sou, mas eu vejo que lá atrás eu era muito rápido, quando eu queria fazer alguma coisa, era muito rápido, eu já ia executando. Então eu vi lá no festival, já tive ideia para trabalhar com hambúrguer, e eu não via limitação, como até hoje, perdão. Eu não vejo tanta empecilho, por mais que eles existam, eu sempre procuro uma solução. Então, no caso do hambúrguer, eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado com hambúrguer, não fiz nenhum curso para começar a trabalhar com hambúrguer. Eu simplesmente só procurei ver. Eu já estava olhando no olho lá no festival, eu vi o pessoal montando. Eu já consumia hambúrguer, tinha uma hamburgueria aqui na cidade que eu gostava, que inclusive ela estava nesse festival, e ela era uma das hamburguerias que mais vendia, que mais tinha fila, então eu já era cliente deles, eu já gostava do hambúrguer, então foi observando lá, eles montando, só com o cliente observando, e fui no YouTube, vi alguns vídeos, assim, mas naquela época eu quase não tinha tanto conteúdo como tem hoje, era bem mais específico, mais exclusivo alguns conteúdos. Então não fiz curso, foi mais na observação e vendo alguns poucos vídeos no YouTube, e um fator principal que me ajudou a criar os hambúrguer foi os clientes. Né? Porque como eu tive a ideia e já fui fazendo, então vocês podem imaginar que muita coisa deu errado, muita coisa não estava Eu acho que você abriu uma live esses dias, né? Tinha até uma pessoa que... Cara, ele que me deu essa dica aqui. Exatamente. Então, não ficou bom os primeiros, mas eu comecei. Então, o pão, eu mesmo fiz o pão. Eu peguei como eu falei aqui, eu já trabalhava com panificação, com fazendo salgado, já sabia algumas receitas, então eu criei meu próprio pão. Então, daí foi mais fácil. Criei o pão. E aí a carne, como eu já... Aí também é um detalhe importante, assim, eu já tive um posicionamento quando eu montei o Mister Burgers desde o início. Eu já sabia o que eu queria vender, para quem eu queria vender, então eu já comecei como uma hamburgueria artesanal, eu não quis trabalhar com aqueles hambúrgueres mais tradicional, que as carninhas já são industrializadas, bem congeladas. Eu já foquei no produto que eu, de fato, queria trabalhar, já tive meu posicionamento e para quem eu queria vender. Então, eu fiz o pão, comprei a carne, só que assim, foi tudo mesmo assim, de forma bem amadora, do jeito que eu imaginava que era. Então, como é que funcionava? A minha carne, lá atrás, eu temperava ela tudo, ela não parecia nem um hambúrguer, parecia uma bolinha de carne. Sabe aquelas bolinhas de carne? Uma almôndega grande, né? Eu fazia daquele jeito, a gente já temperava tudo e botava lá eu comecei numa churrasqueira, não tinha chapa, não tinha muita estrutura, eu peguei uma churrasqueirinha que eu já vendia espetinho, comecei fazendo na brasa. E molho, foi minha esposa que me ajudou a criar um molho. O primeiro molho do hambúrguer foi ela que... Que, por sinal,
É perfeito. Muito bom. É, a Ela Rosane toda descobriu vez lá uma ela... receitinha lá, a gente elaborou, foi o primeiro molho. E aí eu fui, né, inserindo algumas ideias e os clientes, os primeiros clientes, meu Deus do céu, assim, tem um lado bom que eles me ajudaram, mas eles comeram os piores hambúrgueres no início. Alguém tinha que sofrer nessa história. Os primeiros hambúrgueres, os primeiros clientes, e só para vocês verem, eu tenho vários clientes que estão até hoje com a gente, comprando top, até hoje, Legal, mas desde lá, legal. que foi em 2017, quando eu montei a primeira vez, né? Acompanhou sua evolução, Quando eu né? montei a hamburgueria, foi lá em 2017. Então, os piores hambúrgueres, esses clientes aí foram as cobaias. Só que foram os mesmos que foram me dando feedback. Foram me dando, né, instruções ali, porque eles já consumiam em outros locais. Então, muitos amigos também, eu tive alguns amigos que me apoiaram também, assim, e eles acabaram me ajudando. Então, a gente foi chegando a uma qualidade melhor com esses feedback, porque, por exemplo, o pão, eu montava um sanduíche na época, o pão frio, gelado, só pegava a carne, o que salvava era a carne, que era na churrasqueira, e botava no pão. E aí teve um desses clientes que um dia me deu feedback, falou assim, Helder, tosta o pão, assim, antes de tu montar o lanche, coloca ele ali na chapa ali que ele vai ficar quentinho e tal, aí vai ficar mais legal. E nunca tinha passado na minha cabeça, como eu não tinha feito curso, aí eu comecei a fazer isso. O molho também, ele deu alguns feedback. Teve um outro cliente que morava lá do lado também, que foi me dando uns feedback. Então, eu fui melhorando. E aí, o hambúrguer começou a ficar... Porque no início, mesmo ele sendo ruim, ele salvava um pouco porque era uma carne fresca, era uma carne boa e era feita na churrasqueira. Então, dava aquele sabor de churrasco. Muito E bom. era algo, tipo, muito novo, eu acho, né? Era 2017. Isso, aqui na nossa cidade, era algo muito novo. Eu acho que tinha umas 2, 3 hamburguerias que estavam trabalhando com artesanal, então era novo. Então, o pessoal foi gostando, né? Só que assim, era só mais meus amigos que compravam, as pessoas mais próximas. A gente tinha um volume de venda bem baixo, assim, entendeu? Apesar de eu não ter muita dificuldade de vender, mas pela nosso alcance de divulgação e estrutura, a gente vendia pouco. Mas ali foi o nosso comecinho. Agora você falou muito. Eu acho que eu tô falando muito, então. Não, aqui é pra falando falar. Vocês quase não falam. Não, mas aqui o espaço é de vocês. Quem tem que brilhar aqui é vocês. Exatamente. E as pessoas não estão aqui para ouvir a nossa história. As pessoas estão aqui para ouvir a sua história. E uma das histórias que a gente... tem muita gente que queria estar aqui, né? De plateia. Juro pra você, quando a gente divulgou, as pessoas falaram bem assim, você me avisa o horário, tem como a gente assistir lá? Porque eu gosto do Helder, eu gosto da história dele, eu gosto do Mr. Buggers e a gente queria vir. Eu sei das dificuldades que ele teve e eu sei dos resultados que ele está tendo. Sim. Então as pessoas elas se inspiram. O podcast Comunica aí é justamente para isso, para trazer pessoas, para elas contarem a história delas, para elas inspirarem outras pessoas. Exatamente. Essa é a nossa E falando parada. em inspiração, eu queria que você falou assim que você veio de muitos negócios que não deram certo, né? Mas eu acredito que de todos os negócios que não deram certo, você tirou muita experiência, né? Sim. Muito aprendizado. E qual foi o maior aprendizado de todos? Porque você falou que teve um segredo, porque hoje ele descobriu por que os negócios dele não deram certo, né, Helder? E qual que foi o segredo? Qual que é a experiência que você tirou para você hoje ter um negócio assim que já tá, eu acredito que já é de sucesso, né? Negócio que é babado aqui em Tocantins. Pois é, assim, foi bem recente isso, entendeu? E assim, a série do zero, eu acredito que a gente vai chegar nessa parte, a série que eu estou gravando do 0 a 1 milhão de faturamento com delivery, ela é um desses pontos de virada também, né, do negócio. Mas o próprio Mr. Buggers, ele deu errado muitas vezes também. Ele deu muito errado. Ele teve muitos altos e baixos. Porque eu montei ele naquele momento e tal. Só que a gente... E uma concorrência também é desleal, né, Helder? Assim, não é que a gente vá comparar, mas hoje tem muitas hamburguerias. Exatamente, tem também o fator da concorrência. Mas eu digo, assim, eu mesmo, com a própria hamburgueria, eu tive muitos altos e baixos. Eu acho que mais baixos do que altos, na verdade. Porque eu comecei, né, o negócio, mas o mesmo problema dos negócios anteriores, lá atrás, ele continuou comigo. Eu montei esse negócio aqui, mas o mesmo problema que me fez ter insucesso nos anteriores persistiu nesse. Que é onde eu vou contar para vocês que cara, isso está se tornando até um gancho, né, para prender a atenção das pessoas, para saber o que é. Porque... Então, o Mr. Buggers foi lá em 2017, só que eu tive vários
dificuldade. Eu fechei várias vezes, eu quebrei esse negócio, eu falei ele, voltei de estaca zero totalmente com esse negócio. Veio a época da pandemia também. Assim, eu nem costumo atribuir a pandemia, né? Porque eu já era o mesmo problema do negócio. Aham. Então, assim, para quem está acompanhando a minha história, quem vai ver esse podcast aqui, e está me acompanhando lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, está vendo, né, nosso trabalho, está vendo os resultados. Mas, assim, eu já tive mais insucesso, né, olhando para trás, do que resultado. Agora que a gente está tendo resultado, graças a Deus, agora que a gente está ajustando o negócio está dando retorno positivo. Mas esse negócio eu já quebrei ele já umas 2, 3 vezes. O que é quebrar? É quando você monta, chega um momento que o negócio ele não se sustenta e você tem que fechar, porque as despesas, os custos é muito mais Maior alto do que do que o que tá a entrando. receita, né? E aí você quebra, e a questão não é só quebrar. Quando você fala e quebra, você se endivida, você fica negativado, você não consegue honrar compromissos, você involuntariamente você acaba sendo desonesto, porque você não tem intenção, mas por você ter tido um insucesso no negócio que envolve fornecedores, clientes, funcionários, essas coisas, você acaba, né, Não tendo como cumprir aquilo que Cumprir. você... Exatamente. Pessoas que acreditaram no projeto, na ideia. E quando você não tem retorno, Sim. Isso que é uma falência, você quebra. Então eu quebrei com esse negócio, fechei, né? Lá, estando com ele lá na primeira lanchonete, depois eu abri mais uma unidade, eu fiquei com 2 lojas, tive que fechar as 2 e voltei a estaca zero novamente. Então, assim, mas assim, eu nunca pensei em desistir. Mesmo tendo essas falhas, esses fracassos, ficando devendo, eu já ouvi de pessoas próximas, assim, pessoas que querem meu bem, que me amam, falam assim, por que você não vai procurar um emprego? Por que você não faz um concurso para isso, para aquilo? Pessoas que querem meu bem. Mas mesmo lá no fundo do poço, com o insucesso do Mr. Bugas, eu sempre tive muita clareza do que eu quero, e eu tenho clareza do que eu quero. Então, o Mr. Bugas, se tornou muito mais do que um negócio. É um hobby, é uma paixão, é um propósito, é uma paixão. Então, eu, né, tive, né, várias vezes recomeço do zero. E o mais recente é o que está me trazendo estar aqui hoje com vocês, né? Que aí eu recomecei mais uma vez, só delivery. Já trabalhei muitas das vezes só na cozinha de casa, né? Tive que vender os equipamentos tudo, tive que devolver algumas coisas, fiquei só na cozinha de casa. Aí depois fui para uma cozinha, tive o apoio de um amigo para ir para uma cozinha. Aí eu recomecei novamente, só com uma chapa, uma geladeira na cozinha. Sim. E foi lá onde surgiu a série do 0 ao milhão. E aí eu vou falar para vocês a chave, né? A chave, o que virou, o que tá fazendo eu ter resultado agora. Tá. Porque assim, eu sempre ficava com esse negócio na cabeça, mas por que não dá certo as coisas que eu faço? Porque, tipo assim, não é querendo me exaltar, mas eu sempre fui muito esforçado. Sim. Eu sempre fui muito esforçado, eu sempre procurei, tipo, fazer dar certo, divulgar, vender. Nunca tive dificuldade para vender, como eu falo. Sempre para vender foi mais fácil para mim. Eu, às vezes, até conversava com a minha mãe, porque eu ficava lembrando dos momentos de dificuldade que eu passei com ela nos negócios, principalmente no restaurante que eu comentei que a gente teve lá atrás, em Colinas. Teve um momento, tipo, lá nesse restaurante, só resgatando um pouquinho, tipo assim, do gás do restaurante acabar e eu não consegui comprar o gás. E o que a gente fazia? Eu ia pra rua, eu pegava lenha na rua, lenha, e lá no fundo, ninguém nunca via, nem sabia disso, mas a minha mãe cozinhava naquele fogão de lenha. Para manter o restaurante. Para manter o restaurante. Eu lembro várias vezes de ver minha mãe ali acocada ali, nossa, dando o máximo dela para a gente conseguir entregar a refeição daquele dia ali para servir, né, para atender, para estar com o restaurante aberto. E a gente cozinhava na lenha, né? Eu ia na serralheria, não sei o nome certo, pegava os restos de madeira e a gente ficou ali alguns dias, acho que até um mês, cozinhando na lenha, para tentar salvar aquele restaurante que infelizmente não teve sucesso, a gente não conseguiu e teve que fechar. Então, eu tive esses momentos de dificuldade, às vezes eu conversava com ela, mãe, por que não dá certo? Poxa, eu vendo, eu faço negócio, eu consigo montar um negócio. Eu não tenho medo de encarar a situação, né? E acontece tanta coisa assim negativa, mas eu continuo vendo, eu consigo vender, mas a gente não consegue se manter, não consegue pagar as despesas.
E às vezes eu ficava com ela sentado na sala, né? Até mesmo morando em Palmas, quando eu ia visitar ela lá na cidade Sim. dela, às vezes eu ficava no sofá com ela conversando, batendo papo, e a gente ficava lembrando, né, dos momentos lá. E Uhum. ela falava pra mim também, ela falava, meu filho, ela me chama de Aldinho, meu nome é Alder, apelido de mãe, eu me chamo de Aldinho, ela é Aldinho, meu filho, tu é tão esforçado, meu filho, tu é tão trabalhador, tu, né, tu vem teus treinos, mas teus treinos não dá certo, onde que a gente Caraca. faz, não dá certo. E nós ficava meditando ali, e eu não entendia. E aí, tempos depois, né, eu caminhando nessa praça, daqui na cidade onde nós moramos, em Palmas, tem uma praça enorme. Eu caminhando no meio dessa praça com a minha esposa, nossa, foi como se acendesse uma luz, assim, ó, na minha cabeça, uma luz. Me mostrando onde era meu maior erro, minha maior falha, minha maior dificuldade. Que aí eu até toquei na minha esposa e falei, amor, descobri o que que é o meu problema. Que o problema das coisas não dá certo nos negócios que eu empreendo. E ela, o que que é? Eu falei, é financeiro, amor. Eu não sei fazer a gestão financeira do negócio. E é uma coisa que eu nunca me atentei com seriedade, ou talvez nunca levei com tanta importância, ou não Uhum. entendia a importância do que é o financeiro em um negócio, seja qual for ele. Uhum. Nossa, foi como se acendesse uma luz, porque todos os negócios que eu fazia, tipo, eu nunca tive capital de giro. Eu nunca entendi a importância de capital de giro para o negócio. Por exemplo, essa própria lanchonete, quando surgiu o Mister Burger, eu montei uma estrutura legal. A gente ali tinha reunido o recurso e montou a estrutura física, a lanchonete. Só que ela ficou linda, impecável, materialmente falando. Tinha gente que até perguntava se era uma franquia, dada a estrutura que eu consegui colocar, mas eu fiquei sem nenhum centavo de capital de giro para gerir mercado, as despesas iniciais, Uhum. pagar fornecedores, essas coisas. Então, assim, eu fui empurrando com a barriga ali, assim, sem conhecer de nada do financeiro. Eu não sabia precificar meus produtos. Eu achava que sabia. Essa máxima que muitos aí pensam, e eu lido, como eu estou criando conteúdo, eu recebo direto, né, essas dúvidas, essas questões. Por exemplo, você gasta 10 e vende por 20, 20, aí acho que é que o está tendo 100, dobro, 100% de acho que está lucro. dando 100% de lucro. Acho que, nossa, todo mundo já deve ter passado Sim. por essa fase de achar que tem 100% de lucro. Então, eu não sabia precificar meus produtos, eu Uhum. não fazia fluxo de caixa do negócio, eu não tinha um planejamento financeiro, eu não tinha contas a pagar. Eu fazia do jeito que eu achava que era importante. Por eu Uhum. não ter tido nenhum curso, principalmente por eu não ter tido educação financeira em casa também, né? Que esse é um Uhum. problema de muitas famílias, entendeu? Na minha casa era só escassez, só mesmo limitação. Então eu não tinha habilidade nenhuma com o financeiro. Uhum. Então aí foi aonde mais atrasou minha vida, onde me gerou mais fracasso, porque eu montava os negócios, mas eu não tinha clareza dos meus números, eu não fazia balanço do mês assim para saber quanto que eu vendi, quanto foi minhas despesas e quanto foi meu lucro. Então, nesse dia acendeu isso. E um dos principais problemas era o capital de giro, porque, tipo Sim. assim, eu tinha um negócio físico ali bonitinho, mas eu tinha dificuldade para estar mantendo estoque. Então, eu vendia o almoço para comprar a janta, e ficar naquela corrida dos ratos ali, né? Que nem Uhum. tá aí, né? Os memes na Matrix ali, preso naquela corrida, vendia o almoço para comprar a janta e não via resultado, não via retorno. Mas nesse dia, quando acendeu essa luz, cara, tudo ficou mais claro para mim. Aí o que que eu fiz? Aí eu fui fazer curso, eu fui estudar, virei noites, eu lembro que eu ficava às vezes até tarde, assim, eu tava assim com uma fome tão grande de aprender sobre isso, cara, como é que eu domino o financeiro, como é que... E aí foi a partir disso Isso que eu não que você não estudasse antes, você já estudava muita coisa antes, você só estudava. focou, né? Mas esse ponto era algo que eu nunca tinha focado, assim, Uhum. eu sabia por alto, bem raso mesmo, bem raso, Uhum. bem raso, bem raso. Eu fazia tudo na agenda, na caderneta, não tinha sistema, não tinha nada. Então foi aí minha virada de chave no negócio, no negócio. E aí daí para frente, né, como eu tinha fechado o negócio, eu não tinha não voltado a estaca zero, mas eu tinha ido para baixo de zero, porque quando você fecha, você fica endividado, você fica devendo. Então, eu recomecei novamente, né? Recomecei novamente, mas já com esse entusiasmo, já com essa Uhum. alegria de saber, de entender onde estava o meu problema. Eu consegui ter o diagnóstico e saber qual era o problema, qual era a dor, qual era o, de fato, o que estava me atrapalhando. Que, tipo, eu fiquei muitos anos da minha vida tentando. Eu dei aqui exemplo de vários negócios que eu Sim. tentei. Imagina só o Uhum. sofrimento, você está em tempo, né? Sim. Sofrendo por não ter resultado. E ali eu tive essa clareza. Então, dali para frente, tudo se transformou. Mesmo eu estando devendo ainda, né, algumas coisas, mas dentro de mim já me deu uma clareza. E aí eu recomecei novamente essa operação Mr. do Bugas. Mister Bugas, né? Uhum. Recomecei do zero, abaixo do zero, porque devendo.
E aí, assim, para fazer ele dar certo, agora a gente vai entrar na nova fase, que é a que eu estou, né? E antes dele iniciar, segura aí, porque você vai acompanhar agora, porque ele tem um projeto de 0 a 1 milhão de faturamento. Foi onde ele iniciou, onde ele fez a virada de chave, ele descobriu aonde estava o problema, né? E aí ele falou bem assim, calma, eu sei onde está o problema, então dá pra gente começar um novo negócio, né? E aí, mas já acertando aquele problema que você tinha antes. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você falou assim, se eu tivesse uma mentalidade, que nem eu tenho a de hoje, lá atrás eu acho que eu teria insistido um pouco mais como jogador. Mas se você pudesse voltar lá atrás, o que você faria de diferente? Você insistiria na carreira de jogador? Ou você insistiria, procuraria... Viveria tudo de novo, né? Ou viveria tudo de novo, ou que você não, eu acho que eu investiria muito mais no ramo do empreendedorismo. O que você faria de diferente? Nossa, essa pergunta aí me pegou. Caraca, eu não esperava essa pergunta. Eu acho que eu nunca refleti assim, tão assim, Profundamente, sobre né? isso. Porque são duas coisas que eu amo. Duas coisas que eu amo. Oi. Duas coisas que eu amo. Poxa, a pergunta... Vamos lá, o que eu faria? Eu acredito que, claro, considerando a mentalidade, o conhecimento e a Sim. cabeça que eu tenho hoje. Sim. Sim. Que muda toda a realidade, Sim. né? O conhecimento, às vezes não, é muito mais importante, às vezes, do que recurso, do que algo físico, né? Capital. Se você tem conhecimento, cara, você muda o jogo. Então, assim, o que eu faria, voltando lá atrás, eu seguiria minha carreira de jogador de futebol profissional. Caraca, ó, que revelação. Sabe por quê? Por quê? Porque como jogador de futebol, eu iria conseguir empreender. Eu ia realizar 2 sonhos ao mesmo tempo. Verdade, Por quê? verdade. Né, eu obtendo resultado como jogador de ponta, de Série A, de um grande clube, eu ia ganhar muito bem. E assim, ia me permitir alocar recursos, investimentos Muito bom. em negócios. Então, Verdade. eu iria empreender. Porque você sabe que um jogador de futebol ele ganha muito bem. Sim. É. Então, esse recurso eu iria colocar para trabalhar comigo, porque com a cabeça que eu tenho hoje, né? Que você tá falando, Sim, com a conhecimento cabeça, que eu tenho. isso. Então, eu iria empreender. Então, de uma tacada só, eu ia realizar os 2 sonhos. Jogador de futebol e empreendedor, E a empresário. aposentadoria já tava já Não garantida. só dele, né? Da mãe dele. Porque, É, não, da e aí- família. aí- E outra, pra tu ver quando a pessoa, gente, tem... Porque assim, você que tá acompanhando aí, você tá vendo o brilho no olho dele de falar... O Daniel, inclusive, o Daniel Pereira, quando ele veio aqui na nossa entrevista, ele falou quanto você é apaixonado por empreender. Por empreender. É. Ele falou isso, que Ele consegue demonstrou que Isso. você tem essa vibração, né, de E a empreender. gente consegue enxergar nos seus olhos o quanto você ama empreender, isso tá na sua veia, né? Sendo que Daniel vai falar agora, vai seguir aí com essa pergunta, porque a gente quer aprender literalmente a respeito desse seu projeto. A gente já tá acompanhando lá na rede social, eu não perdo um vlog dele, né? Que eu falei pra ele que desde o início eu sempre acompanho, porque a gente quer entender um pouco mais e queria que você compartilhasse aí mais com quem tá nos assistindo a respeito desse seu projeto, de 0 a 1 milhão Eu de acho faturamento. assim, Helder, você foi muito corajoso. Você é muito corajoso. Você abriu assim a tua caixa preta, vamos dizer, né? Intimidade. Eu acho que você confiou tanto que você estava errando e você sabia onde você deveria acertar, que você poderia mostrar todo o resto, porque era só consequência. Eu acho, né? Fala pra gente, da onde que surgiu esse projeto do 0 a 1 milhão de faturamento e expor isso. Exatamente. Para quem está chegando agora, está me conhecendo agora, ou para quem já está me acompanhando há um bom tempo, lá no meu Instagram, lá no Mr. Delivery, que foi o Instagram que eu criei justamente para compartilhar dicas, conteúdos sobre o que eu faço. Que tem outra coisa que eu também faço que eu amo também, que é impulsionar, de compartilhar o que eu faço, incentivar as pessoas também, né? A buscar os seus sonhos. Por isso que eu falo, nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo vai ser, né, um servidor público, nem todo mundo vai ser um assalariado, mas todo mundo tem a oportunidade de buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Então, eu já criei esse Instagram com esse objetivo de dar dicas, compartilhar conteúdo. Então, no Mr. Burgers, a gente recomeçou ele numa cozinha, né? Como eu bem falei, uma cozinha pequenininha, só cozinha mesmo, era 100% delivery, não tinha nem retirada, porque eu tinha vergonha das pessoas ir lá fazer a retirada, porque, nossa, a cozinha não era das mais impressionantes e tal. Mas eu recomecei ele nessa cozinha. E a gente já estava ali, né, com
com a clareza que eu tive, com a virada de chave que eu tive de entender onde eu estava errando, então ali naquela cozinha eu já comecei a ter alguns acertos, né? Ali fazendo delivery. Só que assim, a gente como ser humano, eu acho que o maior limitador, o maior, né, opositor dos nossos projetos somos nós mesmos. Sim. Nós mesmos. Eu acredito, se nós fazer tudo que tem que ser feito, independente do que você sente, se você tá feliz, se você tá triste, se você tá alegre, mas não importa, todo dia você acordar e fazer, você realiza todos os teus sonhos. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, o que acontece? No final do ano passado, eu já terminei o ano, eu já, né, fui para a reta final do ano de 2023 já com essa mentalidade assim, cara, eu tenho que fazer. Só sabendo que eu sou o meu maior, né, adversário. E aí eu terminei o ano, né, trabalhando bastante, focado, dedicando, né, ao Mister Burgers. Eu trabalhei, cara, sem folgar um dia. E quando eu comecei, era eu sozinho na cozinha, que fique aqui para você que está chegando, eu sozinho na cozinha. Quando eu recomecei, né, agora, a última vez, e a minha esposa me ajudava quando ela estava ali nas folgas dela, e boa parte eu ficava sozinho. Eu preparava o hambúrguer, eu embalava, eu atendia ali no iFood, no WhatsApp, despachava com o motoboy, falo sozinho na cozinha, mas eu tinha um entregador lá para fazer as entregas. E aí depois veio consegui uma pessoa para me ajudar lá na cozinha, aí ficou eu e mais um, pegado, trabalhando firme e forte nesse projeto. Então, terminei 2023 meio que já vivendo 2024. A minha mentalidade era essa. Tipo assim, eu não vou esperar chegar o ano que vem. E pedindo direção a Deus. E como eu falei, nesse Instagram que eu criei, eu já dava dicas. Que eu gosto de dar dica do que eu tô falando, fazendo. Eu gosto de incentivar. Comecei 2023 já, né, focado em fazer esse negócio dar certo. E foi onde surgiu a ideia, né, de criar uma série do 0 ao 1 milhão de faturamento com delivery. Pessoal, do 0 ao 1 milhão de faturamento com delivery, não é lucro. Que é uma coisa que eu estou sempre explicando para pessoas, que tem gente que às vezes vê lá, que eu coloco lá o valor de quanto que a gente já faturou, é tudo lucro. Aí as pessoas falam, esse cara tá muito rico, esse cara tá ganhando muito dinheiro. Não é isso não, gente, é faturamento. E por que eu criei essa série? O objetivo, o motivo principal de eu criar essa série foi criar um comprometimento em público. Eu pensei assim, cara, eu vou criar um comprometimento em público, porque se eu fizer um comprometimento em público, eu vou ter uma pressão, um compromisso, eu dei minha palavra. Tem que fazer. Se eu voltar atrás, vai ficar feio. Porque eu já tinha, na época que eu comecei, tinha uns 6, 7 mil seguidores no Instagram. Eu vou fazer um comprometimento em público para fazer. Tipo assim, eu meio que criei, sabendo né, de como eu sou, de como eu poderia me sabotar, eu criei um comprometimento, criando, né, condições de eu criar uma pressão sobre mim para mim fazer dar certo. Para mim fazer dar certo. Então, eu criei a série com esse intuito. O primeiro intuito foi esse. Um comprometimento em público para mim, né, de fato, fazer esse negócio dar certo. Fazer o Mister Burgers dar certo. Ter resultado com ele. E o segundo objetivo, como eu já dava dicas no Instagram, tal, né, eu gosto disso também, eu tinha o objetivo também de crescer na minha rede social, digital. E aí a gente começou. Eu lembro que 2 dias antes, que eu tinha tomado a decisão de fato de fazer essa série, eu ficava pensando, e eu dava aquele frio na barriga. Porque quem que vai mostrar assim, né, sua intimidade, sua rotina, né, e principalmente compartilhar resultados financeiros, valores, né? Ninguém faz isso, né? E aí, 2 dias antes eu fiquei com medo, assim, por receio. Eu ficava com medo de eu desistir, tá entendendo? Eu começar e aí, com 2 dias eu não querer mais postar. E aí, passou, né? Chegou o penúltimo dia, assim, por exemplo, eu ia postar amanhã, ia começar amanhã, que eu comecei dia 1º de fevereiro. No dia 31, dia 30 de janeiro, foi o dia da decisão. E aí, posto ou não amanhã? Vou fazer essa série ou não? E aí eu fiquei com medo, fiquei com receio de eu voltar atrás na minha palavra. E dava aquele frio na barriga. E eu ficava e eu vou dar uma dica aqui muito interessante. Eu já dava dica no meu Instagram, só que era mais do mesmo. Sim. Era uma coisa muito genérica, assim, eu queria compartilhar conteúdo, criar conteúdo, mas eu ficava pegando referência dos outros e fazia algo muito padrão, e ficava muito preocupado com o que os outros iam achar, eu queria meio que impressionar, tipo, com conteúdo. Isso me limitava em ter um conteúdo de mais qualidade. Então, assim, quando eu decidi gravar a série, eu pensei assim, cara, eu vou ser eu mesmo. Eu vou mostrar a minha realidade, como eu sou. Você não vai mostrar só os acertos, né?
Então, exatamente, eu vou mostrar como eu sou. Porque assim, quando você cria conteúdo nesse formato de querer fazer tudo direitinho, como o mercado tá fazendo, você fica engessado. É verdade. Você não consegue ser você mesmo. Perde a autenticidade, né, do conteúdo. Porque você fica pensando no que os outros vão falar, que os outros vão achar, você fica com essa preocupação. Então, assim, tratando-se do conteúdo do digital, como eu já bem coloquei que eu queria também crescer essa minha rede social com conteúdo, eu tomei essa decisão, né? Eu vou ser eu mesmo. Eu vou mostrar do jeito que eu sou, do jeito que é, e não tô nem aí. Eu já tava assim meio revoltado. Nossa, muitos anos tentando dar certo e não dava certo. Então, eu criei esse comprometimento público e que, inclusive, ele está em vigor, gente. Hoje é o dia 322 da série. Caraca. Tá entendendo? Não tem nada a ganho, não tô contando vitória antes do tempo. Claro que esse ano foi um ano de muitas bênçãos, Deus tem nos abençoado, a gente tem colhido fruto desse trabalho. Sim. Mas não tem nada a ganho. Nós estamos rumo ao alvo. Tá na caminhada. Do objetivo. Então eu comecei a série, mesmo com frio na barriga, eu falei, eu vou. No dia da postagem eu fiquei pensando, falei, não posta não, porque se eu não postar, agora se eu postar hoje, eu vou ter que postar amanhã, porque eu já falei que eu vou do zero de faturamento para delivery, eu vou... E era todo dia, né? Todo dia. Compartilhar a minha rotina. E aí, mesmo com frio na barriga, eu tomei a decisão. Postou. No dia 1º de fevereiro, eu postei meu primeiro vídeo. Chega, deu um alívio. O primeiro vídeo foi o vídeo 0, inclusive está fixado lá no meu feed do Instagram. Depois você pode olhar. E aí eu gravei lá, dando um contexto, né, do que tinha acontecido comigo. Eu falei, gente, eu falei de onde eu estava vindo, né, dos negócios que tinham dado errado, aonde eu estava no atual momento, até mostrar a cozinha, lá, a cozinha onde eu estava naquele momento, e para onde eu pretendia ir. Legal. Gravei esse vídeo e postei. Só que esse vídeo já foi muito legal, foi muito massa para mim, porque eu gravei do jeito que eu queria. Tava acordando cedo, eu indo no mercado fazendo as compras, eu mostrando a minha rotina. Postei. Foi legal, não deu tantas views, baixinha, acho 300, 400 visualizações, mas pra mim mas tem 800 curtidas, né? 800 curtidas. Agora tem, né? Mas na época lá tinha sido pouquinho. É porque o povo vai começar a resgatar, né? Eles vão chegando. Porque quando ele tá fixado, todo mundo vai lá, agora puxa, né? Mas lá no primeiro dia deu poucas visualizações, mas eu já tava muito empolgado de eu ter conseguido gravar esse vídeo. E postei. Então, a rotina, a série do 0 ao 1 milhão de faturamento com delivery, pessoal, porque tem gente que chega lá e fala assim, mas tu não começou do zero, porque tu já tinha hamburgueria lá atrás. Entenda. Por isso que eu gravei o vídeo 0 explicando o contexto. Sim. Do 0 ao 1 milhão de faturamento. Quando ele, na verdade, ele não é nem do zero, ele é abaixo do zero. Porque, como eu falei... Tava quebrado. Tava quebrado e endividado dos negócios que não tinha dado certo. Então, e ele foi com esse objetivo pessoal de ter esse comprometimento comigo mesmo. Tanto é que eu tô até hoje, nós estamos finalizando um ano e eu tô lá focado no meu projeto. Nessa rotina, trabalhando todo dia, né, para chegar ao nosso objetivo. Então, a gente começou, e eu comecei a ser consistente, todo dia postando vídeo, e aí as views foi aumentando, e aí isso foi dando mais um gás para mim, porque como eu estava sendo bem natural, autêntico, mostrando a minha realidade, mostrando quanto eu tinha vendido no dia que vendia bem eu mostrava, no dia que vendia ruim eu mostrava. Aí que tá a chave do negócio. Eu mostrava... Você lá esperando comprar carne, a quantidade de carne, tem toda... Eu mostrava ali a tela do aplicativo, do iFood, mostrando os pedidos, né, a planilha onde eu lançava os pedidos. Então eu fui mostrando o dia a dia, fui mostrando como eu preparava os hambúrguer, como eu precificava, falando tudo, assim, o que ninguém fala e que muita gente cobra para falar, assim, o que eu sabia, eu comecei a falar isso de forma voluntária e gratuita, porque era a minha realidade, né? Então, por isso que eu falei, quando eu deixei de querer, né, gravar conteúdo num formato e ser eu mesmo, isso me ajudou bastante. Então, foi ali os primeiros dias da série. Agora, a gente acompanhou, a gente sempre gosta de fazer isso, o stalker, né, com os nossos entrevistados, que não foi no caso dele, porque a gente já acompanha. Mas hoje a gente precisou fazer uns resgates, né, acompanhar alguns vídeos seus, que são os que mais viralizaram. Você chegou a vídeo a 1 milhão, né, de visualizações. Mas a gente sabe que a internet... Eu falo que não é terra sem lei, porque existe lei, tá? Para os engraçadinhos, existe lei sim. Mas existe pessoas que quando você
posta a sua realidade, como você falou, né? A sua nudez, né? Que é a realidade do empreendedorismo, que eu tô querendo dizer, gente. Porque É a assim, realidade de muitos, milhares de pessoas, sim, sendo que a tem diferença é que essa ele mesma sede mostra. de vencer, Sim. né? E aí, Ele falou sério, a diferença é que eu mostro. exatamente. Muita gente tem a mesma rotina sua. Não mostra. Tem muita gente que não teria coragem de falar. Eu quebrei. Exatamente. Eles quebraram, eles só não estão falando. Exatamente. E assim, até perdi o raciocínio que eu ia falar. Mas tudo bem. Dos bastidores. Sim, e aí você chegou a bater a 1 milhão, sendo que assim, é que nem a gente falou, existe Terra sem lei, né? todo tipo de pessoa nas redes sociais. E como que você lidar assim com as críticas, né? Como você lida com isso, os comentários, porque não existe só comentário positivo, as pessoas, tô torcendo por você. Existe também os comentários negativos de pessoas que você não conhece, né? E como é que você lida com isso? Vamos lá. Esse daí é um ponto bem importante. Assim, teve vídeos, o primeiro vídeo que viralizou, que foi do episódio dia 21. Depois você pode ir lá e resgatar esse vídeo. Eu acho que ele está fixado também no feed. Ele está com 2,7 milhões, quase 3 milhões de visualizações. Foi o que viralizou e a gente começou, né, a ganhar bastante seguidores através desse vídeo. E o que acontece nesse vídeo? Eu mostro minha realidade, eu, né, ali acordei, vou na academia, antes de ir na academia eu medito na palavra de Deus, vou treinar, depois vou no mercado, e aí no vídeo eu mostro eu comprando uma carne, né? Sim. Eu comprando a carne lá no açougue, sendo que é eu que estou filmando tudo, e eu mostro a carne que eu estou comprando. E aí tem entrando nesse ponto aí, você falou das críticas, vem um seguidor, na verdade nem seguia, um hater, né, como fala aí, um hater, ele foi lá e criticou a carne que eu estava comprando, né? Ele falou, nossa, você tá enganando os clientes usando essa carne, é carne ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui, né, respondi ele, falei, olha, meu amigo, é o seguinte, esse corte aqui é um dos melhores cortes para hambúrguer. É o corte que a maioria das hamburguerias no Brasil usa. Trabalhar com cortes nobres, carnes, né, mais nobres, elevaria muito o preço do hambúrguer, que tornaria inacessível, inviável para o cliente. O cliente não vai pagar 60, 70 reais no hambúrguer. Então, assim, aquele corte é ideal, né, para trabalhar com hambúrguer. Eu expliquei para ele, né? E aí ele foi o primeiro hater, dizendo assim, digamos assim. E aí, meu cara, por isso que esse vídeo viralizou, que aí ele começou a vir várias pessoas apoiando ele, criticando também, só que já começou a vir uma audiência me defendendo, que é os que de fato que vivem na realidade, que trabalham também, que são inclusive restaurantes bem-sucedidos já, que trabalham com o mesmo corte, e tipo, veio me defendendo. Então ficou uns atacando, outros defendendo. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, assim, antes de começar a série, eu já previa e pensei nisso. Porque a gente está na internet e a gente vê que os perfis grandes são bem atacados. Sim. A gente está ali na rede social, a gente vê que vários influencers, vários empresários, artistas, as pessoas que têm grande audiência, eles têm vários também odiadores, pessoas que ficam ali criticando, pessoas negativas. Só que antes de começar a série, a gente tinha pensado nisso. Então isso para mim não me afetou muito e foi até bom. Eu curto. Uma estratégia. Não, eu curto, sabe por quê? Porque sabe o que eu pensava? Antes, lá com meu perfilzinho com 6, 5, sei lá, 7 mil seguidores, eu pensava assim, cara, assim, eu pensava assim, eu sou muito insignificante. Eu pensando comigo mesmo, não tenho ninguém me criticando aqui. Eu pensava assim, quando eu começasse a ter pessoas me criticando, me atacando, não era sinal que eu estava num caminho de crescimento. Aí. Então, quando eu cheguei nesse momento, tipo assim, não me abalou emocionalmente. Sim. Até hoje eu recebo várias críticas. Ixi, tem gente assim que vem com ódio, com uma maldade, assim, que parece que eu fiz um mal pra ela. Não é a maioria, né? Mas existe. Não, é a minoria, mas existe, é uma minoria. Me vem mesmo atacando com toda a força, tentando te jogar pra baixo. Só que como eu já estava preparado, né, eu vivenciei muitas coisas antes e, assim, essa situação é algo que eu já tinha previsto que iria acontecer, então não me afetou muito, né? Meu emocional estava bem tranquilo, tipo, eu vejo lá um comentário assim, tipo assim, cara, eu não ligo muito, tipo assim, eu vejo, não tem essa, não vou ver, eu vejo, mas tipo assim, não me afeta emocionalmente. Já teve alguns comentários que quase me afetou, eu senti, mas eu lembrei, né, que eu já entendi, que eu já sabia que isso iria acontecer. Então, assim, eu acho, até lá atrás eu já achava bom, porque quando você tem pessoas te criticando, né, ali te atacando, é bom, porque ela te ajuda a entregar de forma mais rápida o teu conteúdo, porque o algoritmo, ele começa a ver, agora já entrando nesse ponto de redes sociais,
ele começa a entregar mais o conteúdo. Então, quanto mais pessoas engajam, ele não vai saber se é negativo ou positivo. Ele vê que está engajando. tá tendo muito comentário. Então, tá tendo... por isso que esse vídeo ele viralizou. Legal. Muito, muito. Ele está quase com 3 milhões de visualizações. Sim. Então, essa parte aí é algo que não me afetou muito, não me afeta, porque, tipo assim, cara, eu não tô nem, tipo assim, eu já levei tanta pancada na vida, tanto problema, e são pessoas que eu não conheço, são pessoas que eu não tenho uma relação, então eu não tenho nada contra a pessoa, eu não tenho nem por que ficar com raiva dela. É um comentário que só, assim, externa o que ela é, o que tá dentro dela, como ela vê a vida, como ela está se sentindo. Tipo assim, eu já tive comentário negativo, pesado, que eu cheguei a responder alguns comentários, eu vou lá e falo assim, nossa, eu fico, eu geralmente escrevo assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração. Se talvez você está passando por algum problema, alguma dificuldade, que Deus te abençoe. Assim, quando eu respondo, mais ou menos nesse sentido. Mas eu não respondo, porque eu sei que o problema é da pessoa, eu nem conheço a pessoa, eu não tenho porquê, né, ficar com raiva. Então, assim, não me abala. E eu acho bom, tipo assim, eu acho bom. Quanto mais você bate, mais da massa do pão mais dele cresce, vai crescendo, né? mais cresce. Né, Dani? Isso que ele falou é super importante. Você que quer se tornar um influenciador, você que quer se tornar uma pessoa pública, você tem que se preparar psicologicamente. Ele se preparou. A vida prepara a gente também, né? É só a gente entender. E ele faz o verdadeiro do limão à limonada. Filho. Exato. Então, a gente... eu me perdi aqui rapidinho. Vai espremer mais. Vai espremer mais. Mas quando o nosso convidado aqui vai tomar uma água, e a gente tá falando muito de comida, né? Sim, verdade. Daniel, a gente não pode esquecer, né? Meu tá vindo Deus, aí o quê? O Natal. O Natal, confraternização. O que mais? Virada de ano, muitas festas. Dezembro é um mês de festividades, as pessoas gostam de comer. E tem gente que faz aniversário em dezembro, né, Daniel? É verdade, no meio desse bololô todo ainda tem seu aniversário. Exatamente, e nós não poderíamos deixar de falar aqui dos salgadinhos Que Delícia, que pra mim, Daniel, particularmente... é o melhor da capital. É o melhor salgadinho da capital. E se você vai fazer a sua festa, se você vai fazer a sua confraternização, não se esqueça de entrar em contato com Salgadinhos Que Delícia para deixar o sabor da sua festa. O que, Daniel? Que delícia é o sabor da sua festa. É o sabor também da sua comemoração. É isso aí. Ixi, que delícia. Então, assim, Salgadinhos Que Delícia tá com a gente aí há mais de 3 anos. Um parceiro fiel, que inclusive, Alda, a gente preparou uma recepção ali pra você com Salgadinhos Que Delícia. Maravilha. Então, assim, pra você que conhece aí do ramo de alimentação, você vai falar pra gente se é bom ou se é perfeito. E falando de comida... o Helder também trouxe, gente. Eu vou fazer essa prova aqui com o Daniel. A gente vai abrir. Se importa, Helder, da gente abrir? Antes da gente entrar agora pro próximo tópico, que é um tópico que, assim, é o mais esperado. Vai abrir agora, também. mas eu acho que eu não vou conseguir ficar até o final, não. Vou ter que sair. Vou só mostrar aqui pra vocês que quando a gente fala de excelência... o Helder trouxe, já tem um tempinho. Que talvez não esteja no mesmo... Mas a gente não vai abrir, não é. Mas a gente vai... talvez não esteja. Eu quero mostrar não, pra mas você que a gente é assim. É bom de qualquer jeito. A qualidade... a personalidade, né, do negócio. É muito caprichoso, eu devo estar de parabéns, literalmente, assim, não é só a embalagem. Assim, a pessoa, só de olhar, já vende. É diferente. A embalagem, ela fala muito sobre a embalagem isso, né, Helder? Isso, é verdade. Essa embalagem aqui é diferente. Como é que abre aqui? Tem que... caixinha aí em cima. Aqui em cima. Isso. Olha, é diferente mesmo, gente. Não é assim, gente. A experiência já é diferente. Vem todo muito embalado. Agora, Helder, Ixi, ele trouxe um grandão pra mim. Vai falando aí. Ele trouxe um grandão pra mim. Mas deixa eu te falar, qual que é a importância? Porque você antes não trabalhava com esse tipo de embalagem. E qual que é a importância da apresentação do produto? Ela importa de verdade na hora da venda? Ela faz toda a diferença. Na verdade, a primeira imagem é a que vende se tratando de delivery. Se tratando de quem trabalha, né, nesse segmento que a gente está. O delivery hoje é um canal de venda muito forte e assim, é o delivery que tem assim, mudado a minha realidade em termos de, né, renda financeira, de retorno financeiro. Então, assim, para você trabalhar com delivery, quanto mais apresentado for o teu produto, mais resultado, mais vendas, mais conexão você tem, né, no teu negócio. E aí, quando ele é personalizado, ele fica mais instagramável. As pessoas, né, quer tirar uma foto, tira, registra, agrega mais valor. Então, isso aqui é um investimento que é indispensável, independente do teu tamanho. Tô começando agora pequenininho, porque quando eu comecei a usar essas embalagens, ainda eu tava lá na cozinha, pequenininha também lá, apesar que o meu negócio ainda é pequenininho, mas só cozinha, né? Sim.
E fez toda a diferença, inclusive, né? Não sei nem se pode, mas Pode falar, pode fica à falar, vontade. pode ficar à vontade. uma das. E é, Se inclusive, quiser pegar um pouquinho mais pra cá, inclusive, pra aparecer. inclusive até uma dica para quem trabalha com delivery, personalizar suas embalagens. Essa empresa aqui é uma das melhores e é uma das mais democráticas do Brasil. Porque assim, para você personalizar a embalagem, porque muitos negócios, restaurantes não fazem isso? Porque é muito caro, porque geralmente só aceita encomendas acima de 2, 3 mil unidades da embalagem. Uhum. Já essa daqui, essa empresa que me fornece essas embalagens, ela aceita encomendas em pequenas quantidades. A Olha partir aí. de 300 unidades, a empresa Sacos, anota aí, Sacos para Delivery, ela já aceita a tua encomenda e tem um preço muito justo, muito acessível. Legal, Então, legal. se você é pequeno, se você ainda está na cozinha da tua casa, não tem problema. Você tem condições de já trabalhar com essas embalagens personalizadas e vai mudar o jogo do teu negócio. Esse aqui Legal. também é de lá, né? Todos, ó, a caixinha, o saco Nossa, craft, e tem outras embalagens também, outros, né, coisa Aham. pequena que Gente, dá de personalizar. Muito Muito legal. lindo. Então, vale a Helder. pena. Top. E aí a gente vê, assim, o nosso produto para o nosso cliente, né? Na caixinha. Não é só o pão, não é só a carne, não é só a Não, alface, exatamente. é tudo isso, mas Exatamente. E assim, e a gente ainda vai melhorar mais ainda. A gente está buscando ainda a cada dia entregar mais, né, qualidade, mais valor para o nosso produto. E assim entregar uma experiência única para o cliente, porque ele legal. merece, que é o verdadeiro, né, patrão da gente, é quem nos mantém. Arrasou. Então, se você quiser entrar em contato, eu vou colocar também lá no Uhum. GCzinho, Legal. o arroba o dele, telefone. mas também pode ir lá no Mr. Delivery. Delivery, né? Aham, exato. mr.delivery, né? Delivery, com 2 Y no final. Isso. E aí você Ele vai vai te conseguir passar o contato, ele vai te passar as informações necessárias Instagram. de como você deixar. Agora, só uma pergunta. Essa frase aqui em inglês que você colocou, eu tô tentando aqui. Eu sei que é o mais famoso da cidade, mas aqui é o quê? O hambúrguer? O que significa Shop. esse aqui? Eu não sei. É o hambúrguer mais famoso da cidade. É só isso mesmo, né? Ah, exatamente. tá. Por que eu coloquei essa frase? E é até também algo da nossa marca, do nosso produto. Assim, eu não quero me tornar o hambúrguer mais saboroso da cidade. Assim, eu entendo que um hambúrguer, um produto de qualidade bom, não é mais do que a nossa obrigação. Uhum. A gente tem que entregar um produto de qualidade. Sim. Então, isso é até importante para quem trabalha, né, nesse ramo, ou pode ser outro ramo. Você, às vezes, fica muito preocupado com a concorrência, fica muito preocupado com o produto em si, só na qualidade, esquece de vender, de fazer marketing. Então, assim, se tratando de qualidade, isso é obrigação de todo negócio entregar um produto de qualidade, Show de bom, bola. gostoso, saboroso. Então, isso daí a gente tem esse entendimento. Agora, tornar o hambúrguer mais famoso da cidade é mais desafiador. Mas eu entendo que se eu tornar esse hambúrguer mais conhecido, ele pode não ser o melhor da cidade, porque o melhor é muito relativo, Sim. né? Sim. A sua experiência em relação ao que é bom é diferente da dele, da minha. Nós podemos ir no mesmo local, comer o mesmo produto e ter experiências diferentes em questão de qualidade do que é bom, do que é melhor. Legal. Então, o mais importante, né, no caso aqui já tratando-se de venda, Uhum. é o teu produto ser conhecido. Então, assim, quando eu criei essa frase, ela é bem mais anterior do que a série do 0 ao 1.000.000. Bom. Então, assim, Massa. tem se concretizado isso que eu visualizei, o que eu mentalizei, que é tornar ele o mais famoso. Então, só de estar aqui hoje nesse podcast de grande expressão, que é o Comunicaí, já é uma prova desse nosso objetivo de tornar esse hambúrguer, essa marca muito conhecido, muito famoso na nossa cidade. Inclusive, né, ele já saiu para fora da cidade, vários locais do Brasil já conhecem, né, o Mr. Burgers. Eu já até recebi propostas, né, para levar a marca, a empresa para outros lugares. Legal. Creio que vai chegar esse momento. Mas essa frase significa isso, o hambúrguer mais famoso da cidade. Esse propósito que a gente trabalha, se tornar ele o mais famoso. E ele colocou a frase em inglês, para quem não sabe, porque a marca dele vai se tornar internacional. Então, assim, para poder, né, Daniel? Lá na frente, clareza. No exatamente. E também para gerar uma curiosidade para quem... Exatamente. Eu já fiquei curiosa. Eu tô aqui, ó, desde a hora Você vai parar lá no Google e vai colocar. Eu estou aqui, ó. Hambúrguer, shopping, mais... Esse aqui eu tô desde da hora que começou. Eu falei, gente, mas shopping, eu não sei o que significa. E aí
aí gera curiosidade, por isso que a gente perguntou. Mas Isso. agora a gente vai pular por um outro passo, que isso acontece muito aqui, né? A Uhum. gente falou de muitas pessoas que têm um significado muito importante para a sua vida, né? Pessoas que passaram na sua vida, deixaram marcas na sua vida. E a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente. Mas eu acho que antes vai vir aquela foto dele. Ah, é verdade. Ah, E para iniciar... Pra poder concluir também essa Isso, parte. para poder concluir em relação a tudo que a gente falou a respeito do empreendedorismo na área do hambúrguer, que é a sua área hoje atual, que faz muito sucesso, a gente trouxe essa foto aqui e o Daniel... Assim, eu poderia ter tirado da foto da loja e tal, mas eu coloquei isso aí porque é uma expressão, né? Uhum. Que é o Mr. Delivery, que é você, que você é o seu maior produto, Sim. eu creio, né? E ali um produto que fez você conectar com muitas outras pessoas. O que você diria, assim, pro Mr. Bugas hoje? Qual era o seu pensamento, né? Qual o seu pensamento, assim... Cara, Mr. Bugas, muito obrigado, Mr. Bugas. Eu sofri muito contigo, mas valeu a pena. Com a frase, assim, que você teria pro Mr. Bugas? Eita, a segunda pergunta. É. A segunda- Comprometedora, né? a Eu sei que segunda- essa hora você pensa numa frase muito. Não, mas às vezes simplesmente assim, cara, valeu a pena. Cara, eu acho que a simplicidade. A Simplicidade, né? Eu acho que a simplicidade, assim, você manter a sua essência, de você ser você mesmo, não querer ser algo que você não é. Eu acho que o que tem me trazido muitos resultados é isso. Eu consegui ser eu mesmo, né? Então, o que eu diria para o Helder, para o Mr. Delivery, que ele continue sendo essa pessoa, né? Sendo essa pessoa simples, né? Dedicada, que não está satisfeito, que sempre entende que precisa aprender mais, que precisa, né, saber mais, de se conectar com mais pessoas. Então, assim, por eu ser eu mesmo, acredito que se abriu muitas portas para mim, tá entendendo? E principalmente, né, nessa série que eu estou gravando, do zero a 1 milhão de faturamento com delivery. Que, inclusive, eu quero até aproveitar aqui e fazer um parênteses aqui para dar uma dica para todos os donos de delivery, não só de delivery, mas você que tem qualquer negócio. A internet, ele é uma ferramenta que tem um poder imensurável. Você não sabe o poder que é a internet para o teu negócio. A internet ela é muito poderosa para te trazer mais vendas, para te trazer mais resultados, mais negócios, independente do seu tamanho, da sua localização geográfica, do seu momento, do seu conhecimento. Se você usar a internet e aprender a usar bem ela, você tem muito resultado. Serve tanto para quem é dono de negócio, Legal. como para criador de conteúdo. Legal. Né? E quando você tem uma essência de mostrar quem você realmente é e é consistente nisso, você acaba conquistando o teu espaço, o teu território ali. Entendeu? Você acaba demarcando um território que é seu. Pela tua disciplina, pela tua dedicação, pela tua constância. Então, essa simplicidade tem, né, me sustentado até aqui. E como eu já falei, não tem nada a ganho, não tem assim, a gente está, graças a Deus, vivendo um momento só de gratidão a Deus, só da gente ter, né, saúde, só da gente estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast, né, de renome na nossa cidade, né, de visibilidade. A gente já é muito grato, muito grato, muito grato. E assim, se hoje parasse tudo, se eu terminasse tudo para mim hoje aqui e olhasse para trás, eu estaria muito feliz, muito grato, muito satisfeito. E assim, lá quando eu jogava futebol, lá quando eu estava tentando, né, se tornar um grande jogador, eu lembro ali com meus 15 anos, eu lembro que um dos meus incentivadores a jogar bola também foi meu primo. Meu primo, ele jogava bola, um primo um pouquinho mais velho que eu. E na época que eu estava também querendo viajar para fora e jogar bola, ele já estava jogando no Corinthians, na base do Corinthians, na base do Corinthians. E ali, bem antes de eu fazer a minha primeira viagem para jogar futebol, eu lembro que um tio meu chegou em mim assim, na casa da minha avó, eu tava lá, né, todo animadinho para ir viajar para São Paulo, jogar bola. E meu tio chegou, ele tava sabendo que eu ia viajar, ele chegou para mim e falou assim: "Tu vai para São Paulo, tu vai jogar?" E aí eu falei: "Vou", todo empolgado. E ele falou para mim assim, falou assim: "Moço, esquece, se alguém na família tiver que virar jogador, vai ser o teu primo." Aí falou o nome do meu primo, né? Eu, tipo assim, eu fiquei até sem Banho de água reação, fria. fiquei até sem reação, né? Mas eu era muito garoto, né, adolescente, tipo, passou.
E logo depois eu conheci uma frase, assim, meses depois, lá em São Paulo, acho que foi o tutor, o empresário que estava cuidando da gente, que falou. Que ele falava assim, eu prefiro as lágrimas, lágrimas de não ter vencido do que a vergonha de não ter lutado. Foi isso. Ele falou assim, eu prefiro chorar um dia por não ter vencido, por não ter conquistado, do que a vergonha de não ter nem tentado e nem ter, né, ali, né, insistido. E é o que eu trago comigo até hoje, essa frase. Então, se parasse Legal. hoje, eu sou muito grato só por eu ter tentado, por eu estar tentando alguma coisa, buscando meu sonho, meus objetivos. Não me arrependo, tá entendendo? Sou muito grato. Então, essa foto, ela representa muito isso, a simplicidade, essa crença, esse propósito, né? E um detalhe importante, cara, a melhor coisa que você pode fazer, e isso vale para todos, Uhum. é você buscar os seus objetivos, seus sonhos, curtindo a jornada. Boa. É você Top. sendo feliz na jornada. Não espere chegar lá para você aproveitar, para você Aham. desfrutar. Não importa o tamanho do teu projeto. Não importa a distância que você está do alvo principal. Nessa trajetória você já tem que ir aproveitando as pessoas, aproveitando o momento, desfrutando, curtindo. Porque a nossa vida, a gente sabe, a nossa vida ela é um fio, é muito rápida, é muito breve. E Uhum. às vezes você fica sempre deixando para depois, e a maior dor que a gente sente, e eu posso, né, falar isso de forma empírica da minha própria vivência, a maior dor que a gente pode sentir é do arrependimento, de se arrepender de não ter feito algo. Você olha, poxa, eu poderia, se eu tivesse. Não, curta hoje. Seu sonho é grande, seu objetivo está um pouco distante, mas até chegar nele, vai curtindo. Curtindo, fala assim, desfrutando, Sim. trabalhando, mas tendo seus momentos ali, né, com a família, com os amigos, com seus hobbies, se você gosta de esporte, praticar esporte. Então, tudo isso você tem que ir desfrutando. Então, tipo assim, por isso que se hoje parasse tudo, chegou ao fim da linha, pô, tô feliz. Show. Só de eu Muito ter bom. lutado, só de eu ter tentado, só de eu, né, se eu não conquistei aquilo que eu queria, assim, de forma objetiva, o alvo principal, mas não vou me envergonhar de não ter lutado porque eu lutei. Então eu Legal. choro as lágrimas de não ter conseguido, mas não tenho uma vergonha de não ter nem tentado. Então, assim, muitas pessoas, eu vou falar isso daqui para nossa audiência, tanto do Comunica aí, do podcast, como do Mr. Delivery, que um dos maiores neutralizador ou limitador do ser humano, e eu falo isso porque eu recebo muitos directs, muitas mensagens de pessoas falando isso, cara, eu tenho muito medo, medo, a palavra que eu mais ouço, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não tentar, eu tenho medo de dar errado. Vou falar uma coisa para você, vamos lá, você que tem medo, vamos lá, se você quer empreender algo, se você tem um sonho, se você quer fazer algo, se der tudo errado, tudo der errado com você no teu projeto, o que vai acontecer? Você vai morrer? Você vai preso, você vai pra cadeia, você vai virar mendigo, você vai morar na rua. O que vai acontecer de assim, sabe, analisando, imaginando o pior cenário, se tudo der errado para você agora? Você morre, você vai preso, você vai virar um mendigo, vai, né, ficar morando na rua? Pensa aí, você vai ver que nada disso vai acontecer. Você pode ter algum tipo de dificuldade, pode ter dado errado, mas você não vai morrer, você não vai ser preso, a não ser que você faça algo ilícito, mas do contrário, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Então é bobeira você ficar parado por conta do medo, tá entendendo? O medo, Show. ele te Neutraliza, impede de né? você ser mais feliz, Verdade. realizar seus sonhos. Se naquele. Então, essa foto aí, Daniel, te respondendo a tua Aham. pergunta, é isso, é simplicidade, é o propósito, né, que a gente vive. Propósito. Acho que tudo a gente tem que ter um propósito. Tem. Uma coisa que eu faço, que muita gente me pergunta, também é uma pergunta que as pessoas me indagam muito. Cara, tu acorda muito cedo. Eu ia falar sobre isso Ah, também. é? Não. Pode falar, a gente emenda já, porque a gente já tá. Tá. As pessoas falam assim, cara, tu acorda muito cedo, muito cedo. É muito porque eu Aham. acordo geralmente 5 horas da manhã, 5 E não é pra... pra gravar, e isso que é o bacana, né? Não é pra gravar. Você não começou a acordar cedo De agora. no 0 a 1 milhão. Não. Isso é bom falar, né? Vocês que Sim. me conhecem já há mais Conheço. tempo, pode comprovar isso, né? Vocês que já me conhecem sabem que é um hábito que eu tenho de acordar cedo. Sim. Então, assim, tudo na vida, assim, para você realizar, eu acredito que você tem que ter um propósito. E eu já deixei bem claro, meu propósito, meu porquê é minha família. Minha esposa, minha mãe. Perdão. É a minha família, é o meu propósito. Tem algo que me move. Eu não tenho nada, né? Tipo assim, eu não luto, eu não corro atrás, tipo, do vento, sem ter algo definido. Uhum. Eu tenho que, para mim, a coisa mais importante, em primeiro lugar, é Deus, é a minha vida com Deus. Depois dela, a minha base é a minha família. Então, eu tenho um propósito. Então, assim, eu acordo bem cedo, porque eu tenho esse propósito. Então, tipo assim, se eu ficar
numa rotina normal, comum, eu penso que é mais difícil para mim, porque, tipo assim, eu preciso me dedicar, não vou ficar talvez a vida inteira assim, né? Uhum. Mas eu ganho 2 horinhas extra, é um horário de silêncio, eu gosto assim, do amanhecer porque é silencioso, eu gosto de ler, de fazer minha oração, eu gosto de fazer uma atividade física. Então, assim, as primeiras horas do dia e as últimas horas ali da tarde, ali, o finalzinho da tarde, são os momentos que eu mais aprecio. E voltando no que eu falei agora, de desfrutar. Então, assim, eu tenho essa rotina porque eu gosto. Eu gosto. Legal. Uhum. Então, além de ser pelo propósito, né, de alcançar nossos objetivos, é também por eu gostar. E realmente é meio sacrificial, assim, que olha assim, caraca, acordar cedo demais, assim, caraca, esse cara é corajoso. Mas depois se torna um hábito, como tudo na vida. Legal. Você vai repetindo, se torna um hábito. Então, isso tem me ajudado. Isso é um dos fatores, assim, que faz diferença para mim. Eu ter, né, esse tempinho na manhã, acabo ganhando mais 2 horinhas ali do meu dia, então acaba sendo mais produtivo. E assim, eu andei pesquisando os homens de sucesso, as mulheres de sucesso, na média, eles acordam cedo. Você pode pesquisar depois. As pessoas de sucesso... Acorda cedo e toma banho gelado, né? Falando Também. O Daniel falou a respeito disso, né? Ele Foi. falou no Ele falou no que ele podcast. descobriu que as pessoas de sucesso acordam cedo e tomam banho gelado. Foi. Não, é verdade. Então, assim, teve até um dia que eu acordei bem cedinho, acho que eu já até compartilhei essa história, e chamei minha esposa para ir, né, fazer uma caminhada. Vamos bem cedinho, vamos fazer uma caminhada. E aí, era bem cedo, às 5 horas, e ela com aquela cara de sono, não, que horas são? Ela, não, eu falei, não, é 5 horas. Ela, não, deixa pra nós ir 6 horas, 6h30. Eu falei, não, filha, 6 horas, meus adversários já estão voltando da guerra. Ele sempre falava isso. Bora. Então, assim, é algo que eu faço e que eu gosto também. Não só pelos propósitos, mas eu gosto de apreciar as primeiras horas do dia, amanhã. Então, assim, meu propósito de vida é, tipo assim, eu tenho uma rotina onde eu sempre consigo dormir cedo e acordar cedo. É isso que eu ia perguntar, porque esse negócio de acordar cedo, mas dormir tarde, né? Não dá, você tem que ter qualidade de sono. Claro que tem fases da nossa vida que você se dedica mais. Você precisa. É um momento de se dedicar, na verdade, né? Mas tem que ter um prazo. Você não vai ficar, porque aí já acaba sendo negativo, porque aí você já acaba prejudicando a sua saúde. Então, assim, negligente, né? Eu durmo em média 6 horas, às vezes 7 horas por dia. Daqui a pouco eu quero ter uma média de 7 a 8 horas. Mas nesse momento eu estou num momento de construção. Então, né? Um momento de plantar. Depois você vai colher. Exatamente. Mas sem prejudicar o teu corpo. A saúde, exatamente. Então, por isso que a gente acorda cedo. E agora a gente vai para a próxima foto, Eldo, que é também de uma pessoa muito importante. Que eu acredito que Quer também... mais água? Pode. Vamos dar água para ele, porque... É aqui assim mesmo, ao vivo é assim. Você pode se sentir em casa, que a gente já falou de tudo. A gente já falou, gente. E você vai vir... Olha, fica aí até o final, porque tem muita coisa boa ainda. Não acabou, não. Quero agradecer aqui também, é bom que ele tá tomando água. Quero agradecer a galera da Vix Barbearia, que tá deixando a gente aí, ó, no grau, eu e o Jaelzinho. E também a Fábio Freire, que está cuidando sempre aqui da minha beleza, tá cuidando do meu cabelo, sempre me deixando assim com um aspecto mais cômodo, hein? Linda. É desse jeito, entendeu? Não é só pra ele, é pra vocês também acompanhar, pra ter aquela visão espantada aí. Mas eu tô sempre aqui, ó, cuidando do meu cabelo, a Fábio Freire. É a melhor aqui do distrito de Luzimangues. Então, se você quer ficar bonita aí pra virada de ano, minha filha, super recomendo, tá? E agora vamos trabalhar aqui, vamos dar um assunto muito importante. Dessa pessoa, eu queria que você falasse. O que essa pessoa representa na sua vida? Acredito que te passa um filme na cabeça por ser uma foto antiga, né? O que ela representa, Elder, pra ti? Caraca, aí vocês foram longe, hein? Essa daí é a minha mentora, né? A qual eu falei pra vocês aí, minha incentivadora, minha mãe. E, cara, a minha mãe, como muitas famílias, muitos filhos, ela acaba sendo mãe e pai. A minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai, porque assim, meus pais se separaram, então assim, eu venho de um lar onde a gente não teve, né, um crescimento com a presença paterna do meu pai muito presente, por eles ter se separado e eu morar com ela junto com meus irmãos. Então ela fez esse papel, tanto de pai como de mãe. Então ela, para mim, ela representa assim, ela representa muita coisa para mim. E ela me ensinou muito. Assim, a minha mãe me ensinou tanta coisa de vida, assim, de sobrevivência de vida, de como viver. E assim,
muitas coisas hoje, como adulto, que eu vou fazer, eu lembro dela. Que quando eu era criança, eu falava, meu filho, não faz assim, não faz assim. Sabe a instrução de você ensinar seu Sim. filho como ele deve viver? Então, ela digamos que ela é uma, né, tirando a minha esposa ali, ela é uma das minhas maiores fãs, das minhas maiores incentivadoras. Ela é muito importante para mim, a mãe representa muito. Em todos os meus negócios, ela está comigo, ela esteve comigo, me incentivando. Sabe, ela nas minhas loucuras, olha assim, ela sempre acreditava. Sabe aquela coisa de mãe? Sei. Ela sempre acreditava, mãe, eu vou fazer isso. Ela viu um potencial muito grande em você também, né? Meu filho. Ela acredita. Eu falo, mãe, eu preciso que a acredita, né? senhora cozinhe. A senhora cozinha? Ela cozinha. Mãe, eu vou fazer isso. Ela topa sair do emprego da senhora para vir me ajudar? Ela topa. Então, a minha mãe, ela é essa pessoa batalhadora, sofreu muito, 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 né, também. Como a gente é uma família, assim, bem, digamos assim, bem pobre. A minha família era muito pobre, pobre. Minha mãe, meu pai, minha mãe. Então, a gente, assim, sofreu bastante. Minha mãe sofreu bastante para criar a gente, para educar a gente. Mas todos os nossos filhos, graças a Deus, ela educou. Dentro da condição que ela tinha, ela deu o melhor para a gente. A gente cresceu sendo homens de bem, pessoas, né, de bem. Então, né, a maioria das mães, ela é uma pessoa incrível, representa muito para mim, amo muito ela, é uma pessoa que como eu bem falei, o meu propósito, o meu porquê. Ela, junto com a minha esposa, com o restante da minha família, é o que me move a trabalhar. E se você reparar, daqui é a lanchonete, né? Isso que eu ia Aham. perguntar. Mac Sabores. A cópia aí, a referência. Gente, aí Mac Sabores. Eu vou botar depois pra vocês, tá, pessoal? Que eu colocar na imagem lá. Aí era que esse ano aí era o ano de 2013 para 2014. Caraca, 2014. muito tempo. Olha só, essa logo aí eu que criei, eu que editei isso daí. Cara, eu fiz tudo isso daí. Ela Já lá, tinha um M, né? não, Mister. exatamente. Antes de montar o Mac. Mr. Burgers, o nome da lanchonete ia ser esse mesmo nome, que eu ia trazer o mesmo nome lá de Colinas e ia permanecer. Ah, isso aí foi lá? Foi Colinas. Caraca, Daí que em louco. Colinas, em Show. Colinas. Eu ia permanecer aqui quando eu comecei a lanchonete com esse mesmo nome. E aí foi quando eu tive o insight lá que nasceu o Mr. Burgers. Então esse nome, Mac Sabores, eu que criei. O Mac aí não precisa nem explicar, né? A referência que eu peguei, sim. né? E aí nós estava numa lanchonetezinha, era bem pequenininho também aí, trabalhando. Aí eu também vendia bem, mas não tinha resultado, não tinha retorno. E aí foi uma fase da nossa vida, né? Um processo que a gente passou e ela estava junto comigo, bonitinha, com a touquinha dela. Ah, Pô, Se que parece. bacana essa foto. Ó. Chile. E aí, Dona Paixão. Defina Isso. a Dona Paixão em uma palavra, Helder. Olha, a Dona Paixão, eu defino ela numa palavra assim que eu já ouvi muitas pessoas falar para ela. Na verdade, em duas, que é a mulher guerreira e batalhadora. Muito batalhadora, minha mãe. Muito trabalhadora. Não tinha tempo ruim. Ela é uma pessoa assim muito disposta, uma pessoa que muitas outras pessoas gostam dela. Dona Maria, Dona Maria gosta muito dela. É um amor de pessoa. Ela é bem autêntica, né? Então, assim, esse é o meu porquê, né? E mais pro final, né, quando eu estiver falando do que aconteceu nesse ano, as coisas boas que foram acontecendo, boa parte dos nossos objetivos esse ano Deus já tem nos abençoado e a gente já tem conseguido desfrutar de algumas coisas, né, que tem refletido nela, né? Que bom. Que bom. Todo que filho, bom. todos nós É um filhos, sonho, né? Pensam nos nossos pais, nos nossos, Do filho é né? poder proporcionar Isso, o uma melhor vida para o melhor, pai. aham. Isso, exatamente. E tem uma outra pessoa também que faz muito parte aí da sua trajetória, né? Dos seus, como é que se diz? Dos seus altos e baixos. Aham. E a gente queria que você falasse um pouquinho dela também. O que essa pessoa representa aí na sua vida? Eles são assim, gente. Ah, um pouco de galinha, chique, tá? É o empreendedorismo trazendo retorno, né? Aí já é um fotão, hein? Esse rapaz, casal aí. de milhões. Casal de milhões. Pois é, essa daí a primeira louca, eu falei, é a minha mãe, né? Aham. Essa daí é a segunda doida que também acreditou em mim. Acreditou, aceitou, né, compartilhar a vida dela, né, comigo. Então, assim, é uma pessoa que representa muito para mim, é minha companheira. É uma pessoa que é algo de Deus, né? Eu tenho muito, assim, temor quando eu vou envolver o nome de Deus em algo, mas eu creio que Deus olhou pra gente de uma forma bem carinhosa e me fez conhecer ela. Legal. Então, ela é a pessoa que, em todos esses altos e baixos, né?
ela esteve comigo, já teve época do aniversário dela, o dia do aniversário dela, e na nossa casa tá sem água. Eu não consegui dar um presente para ela e olhar no olho dela, só dar os parabéns e naquela dificuldade. E mesmo assim ela do meu lado acreditando, né, na nossa felicidade, na nossa vitória. E assim, ela é uma companheira, é uma pessoa que depois que eu conheci, depois que eu casei, somou muito na minha vida, muito. Sabe a pessoa que veio para somar? Uma pessoa que chega e agrega a sua vida. Então, minha esposa, Gleiciane, ela é isso, tipo assim, eu sou muito sincero em reconhecer que se eu não tivesse ela, muitas das coisas que a gente, né, tá vivenciando, que a gente tá, né, alcançando, não seria possível, não seria possível, né? Talvez eu chegasse no meu sonho, né, no meu objetivo, mas não da forma que a gente está conseguindo. Legal. Então, assim, é uma pessoa que Top. representa, assim, tudo para mim. Muito importante, é minha companheira. A gente, só para você ver como é que é a vida, a gente ficou 8 anos casado, 8 anos, que é o tempo que a gente tem de Sim. casado, sem fazer uma viagem. Sem poder, tipo assim, sair, vamos viajar nós dois, 8 anos de casado. Que foi esse período de muita Uhum. Sim. dificuldade, que é onde o principal era se alimentar e ter onde dormir. Dormir, aham. Entendeu? E mesmo assim, em nenhum momento ela, né, se mostrou, né, assim, descontente comigo. Ela sempre esteve ali me apoiando, me Legal. ajudando, agregando, e nós juntos a gente vem aí nessa jornada aí. É um amor de pessoa. A gente se completa. Eu costumo dizer que, assim, no início do nosso casamento, como todo casal, tem suas É dificuldades. super normal. Mas hoje nós dois, assim, é só olhar um para o outro, Já uma consegue conexão muito entender. fácil de Sim. assimilar. Não somos o casal perfeito, mas somos o casal ideal um para o Que se outro. completam. Se completa. Eita! Deus, amor, propósito de Deus. o amor da minha vida, a minha princesa. Te amo. Vamos mandar esse corte pra ela. Vamos mandar agora pra já, né? E a gente tá chegando aqui nos momentos finais do podcast Comunica Aí. Cara, eu acho que já vai dar meia-noite, né? Vai quase da meia-noite aqui é... Brincadeira, gente, mas o papo tá muito bom. A gente, assim, eu acredito, Eu acho que tem muita a gente coisa acompanha, ainda, né? tem muita coisa que a gente queria compartilhar com vocês, mas como a gente fala, a tua história, ela é muito boa, e quem quiser acompanhar mais ainda da história dele, ele tá compartilhando tudo na rotina dele, lá no Instagram. Mas, Helder, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por poder ser corajoso, né, a sua coragem, e que essa sua coragem, ela vem encorajar muitos outros empreendedores que estão passando pela situação que você já passou, e que eles possam encontrar também aí essa facilidade, na verdade nem é facilidade, aprender um pouco mais sobre essa gestão financeira, que é o que tira muitas pessoas, muitos empreendedores do fundo do poço, né? Então acompanha, você que está passando por uma situação parecida, acompanha ele lá, que ele vai lhe ajudar também. Eu tenho certeza que a rotina dele tem muito a acrescentar também na sua vida, você que é do ramo do empreendedorismo. Muito obrigada, a gente está muito feliz de você estar aqui sentado com a gente, compartilhando a sua história, né, Dani? Aí agora a gente deixa o final agora com ele, né? Exatamente, mas antes de finalizar, antes da gente dar tchau, a gente quer deixar, a gente sempre separa esse momento final para o nosso convidado, para ele falar algo que você ainda não falou, né, Dani? Algo que você ainda não disse, algo que ainda não foi dito Ou se você aqui. quiser deixar uma Acha que- mensagem. Mensagem. E aí, agregando a isso, aí você vai ter o tempo que você quiser, agregando a isso, aí eu quero que você fale quais são os projetos aí futuros, que eu acho que Legal. não parou aí, não. Acho que tem verdade. coisa... Beleza, quando chegar 1 milhão, vai vir 2 milhões? Ou vai vir... Tem um tal de vivendo de delivery aí. Eu quero saber o que vai ter aí pra frente. Ah, legal. Poxa, eu que fico feliz, né? Mais uma vez, eu sou muito grato, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco, né, da nossa história, de também ver, né, esse momento de vocês também, porque a gente, né, tem acompanhado a história de vocês e é algo assim que nos motiva a estar perto de pessoas assim, né? Legal. E compartilhar a minha história é algo que eu já tinha pensado, cara, se um dia eu for precisar falar da minha história, é pela primeira vez, sim, cara, dependendo do que acontecer no futuro, aqui vai estar registrado, ó. Sim. Top, Foi vai aqui sim. a primeira vez onde eu, né, contei um pouco da minha história. Então, assim, o que eu posso falar é o seguinte: a gente vive um momento de muitas oportunidades. Então, para você que está nos assistindo, você precisa entender uma coisa. Às vezes a gente pensa que quando a gente se expõe, a gente está sendo vulnerável.
né? Foi o que aconteceu comigo lá, eu fiquei com aquele receio, registro ou não, documento ou não a minha rotina, vou gravar, vou mostrar, isso eu vou estar mostrando minha vulnerabilidade, vou estar mostrando, né, meus bastidores. E aí a gente fica muito nessa de se sentir frágil, mas na verdade, quando você aparece, quando você se expõe, aí que você é forte, aí que as coisas acontecem. Isso aí. Quando você aparece, as coisas acontecem. As pessoas te conhecem, você conhece outras pessoas, você acaba tendo novas conexões, que foi o que aconteceu comigo. Eu li um livro que é muito interessante, que ele diz assim, o nome desse livro é A Coragem de Ser Imperfeito, é de uma cientista. A coragem de ser imperfeita é justamente isso, você ter coragem de ser quem você é. Então, quando eu tomei a decisão de gravar a série do Zero ao Milhão, ela tem transformado a minha vida. Foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, foi gravar essa série. Sabe por quê? Porque eu já parei para pensar, já pensou se eu não tivesse gravado o primeiro vídeo lá atrás, se eu tivesse parado naquele meu medo, né? não teria acontecido as coisas boas que aconteceram. Eu vou falar para vocês do que aconteceu esse ano, de coisas assim, nossa, muito legais, muito assim, bênçãos de Deus. Por exemplo, esse ano eu posso dizer que 2024, eu consegui em um ano fazer o que eu não consegui em 10 anos da minha vida. Literalmente, todos os sentidos, né, de família, trabalho, principalmente negócio, profissional, né, como pessoa, me desenvolvi muito, né, me aproximei mais de Deus, que é o mais importante. Então foi um ano ímpar, foi um ano especial para mim, que eu consegui produzir e conquistar em um ano que eu não consegui em 10 anos. E eu nem falo em assim, conquistas grandiosas, mas, por exemplo, foi eu poder fazer uma viagem, a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa. Caramba. Uma viagem, a gente conheceu um lugar maravilhoso, incrível. A gente, né, tirou umas férias, uma mini férias. Eu montei meu negócio esse ano, saí de uma cozinha e montei uma loja física, né? Só para vocês entenderem o momento que a gente está. Eu já não estou mais só numa cozinha, só delivery. Eu inaugurei uma hamburgueria com atendimento presencial esse ano. Que já é um outro desafio também, né, Wagner? Exatamente. Nesse ano, eu juntamente com a minha esposa, a gente conseguiu comprar nosso primeiro carro, nosso primeiro automóvel. A gente andou a pé esses anos todos. Nossa, muita dificuldade. Nesse ano eu também tive uma grande realização que foi, né, sair de 6, 7 mil seguidores para quase 100 mil seguidores no Instagram, que era um objetivo que eu tinha também de crescer minha rede social, porque com esse crescimento a gente consegue ajudar mais pessoas, é algo que a gente ama. Então, assim, muitas coisas boas aconteceram. Eu fechei parcerias com grandes empresas, com grandes negócios apareceu. E assim, a gente está chegando ao fim de 2024 com um ano rico em bênçãos de Deus. Então, assim, o que eu não consegui fazer em 10 anos, nesse ano, eu posso dizer para você que a gente fez. E o que eu tiro de aprendizado com isso? O que eu entendo? Que não é o tempo, não é os muitos anos, mas você está condicionado, ou seja, eu costumo dizer que na mentalidade certa, no comportamento certo, com o conhecimento certo, você conquista em breve, curto espaço de tempo o que você não conseguiu em anos. Então, nesse ano, foi um ano maravilhoso, muitas coisas boas aconteceram, tipo assim, e por eu aproveitar a jornada, curtir o momento, não estou esperando chegar no alvo final para ser feliz, não, por hoje. Então, assim, estou muito feliz em estar, né, chegando ao final do ano junto, firme na presença de Deus, com Deus, que é o mais importante, que é a meta de todo ano. Quando começa o primeiro dia do ano, a minha meta principal é terminar esse ano na presença de Deus, servindo a Deus. E no meu casamento, no meu relacionamento, graças a Deus foi um ano mágico, um ano abençoado. Nos meus negócios também, os negócios agora começou a dar certo, como eu falei, a gente está, né, no meio da jornada, né? Nem tudo está ganho, mas graças a Deus foi um ano muito produtivo. Então, assim, muitas coisas boas aconteceram que eu nem consigo lembrar aqui de tantas coisas boas que aconteceram. Imagina. E a gente é muito grato a isso. Então, assim, olha o que acontece quando você tem coragem de ser imperfeito, quando você tem coragem de aparecer, de acreditar nos teus sonhos, de acreditar nos teus objetivos. Se eu não tivesse gravado aquele primeiro vídeo, certamente hoje eu não estaria aqui. Estaria, né, trabalhando no meu negocinho ali, mas talvez eu ainda estaria lá atrás. Talvez não, certamente. Mas isso mudou o jogo. E aí, respondendo a tua pergunta para 2025, olha, 2025 o ano nem chegou, mas como eu terminei 2023 já vivendo 2024, a mesma coisa tem acontecido agora. Eu estou terminando 2024 já
como se agora já fosse 2025. Muitos projetos já, né, encaminhados, muitas coisas boas. Bênçãos já aconteceu em 2005, já, tipo assim, coisas já aconteceram. Ah, E como eu já bem, né, deixei claro aqui nessa conversa, eu gosto muito de incentivar, né, ensinar, de compartilhar. Então, no decorrer dessa nossa jornada, a gente acabou criando o quê? Conteúdo, curso, mentoria, ferramentas. Então, para o ano que vem, a gente tem, né, o objetivo de intensificar mais esse trabalho, né, de ajudar outras pessoas através do nosso conteúdo. E, assim, no mais, é só agradecer a Deus, agradecer a vocês essa oportunidade. Vocês também são demais, vocês são um casal que inspira e trabalhando junto, dá certo. aí que vocês vão inspirar mais gente ainda. E eu sou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado. E assim, antes da gente terminar, tem lá, é um presentezinho que eu trouxe para vocês lá naquele saco lá. Não é mais hambúrguer, não. A gente quase não gosta de presente. É mais um presente. Quase. Pode abrir? Pode. A gente vai abrir aqui. Vamos porque ver. ao vivo- É uma lembrancinha, na mas verdade. aqui importa- Não, mas o que é uma vale é a lembrança. intenção, né? Uma lembrançazinha para vocês. Ó. Que Isso, você não vem um boné do Mr. Burgers. E tem essa caneca que é do Mr. Burgers também? É caneca? Como é que tu sabe que é caneca? Vamos ver o que é. Mais uma lembrancinha para vocês. Ei. Caraca, gente, personalizado, Daniel. Caraca, que lindo, cara. Muito obrigada. Eu vou já botar esse boné aqui. Poxa, muito obrigado mesmo, cara. Isso. Nossa, que É uma lindo, lembrança gente, pra ó. você. Gente, Não. arrasou demais. Eu vou botar esse boné aqui que eu quero finalizar esse podcast assim, E essa garrafa com vai ser minha estilo. ou sua? É nossa. Ela vai ter uma ADN agora. A gente quer finalizar esse podcast, assim, não só agradecendo, muito obrigada, a gente tá muito feliz com esse presente. Eu vou ficar com esse chapéu aqui, ó, vou fazer um merchan aqui. merchan. Que é nosso futuro parceiro, tá, gente? A gente Vai já tá ser com... o nosso futuro parceiro. Tem como colocar Daqui a aquelas 3 duas meses, telas? vamos colocar. Vamos colocar aquelas duas Daqui telas a pra 3 aparecer todo meses a gente mundo vai aqui? estar A gente vai conversar com ele direitinho. Ele vai entrar aí no nosso também novo Eu vou colocar projeto. aqui para fazer um mexão. Ó, aí. Helder, e hoje você falou que tá na 321, né, dias. E Isso. quanto que você já faturou? Exatamente. Hoje é o dia 321 da série do 0 ao 1 milhão de faturamento. E a gente já está aí batendo quase 500 mil. 483 mil, se eu não me engano, de faturamento até aqui. Caraca. Quase 500 mil. Então, na metade da jornada. Gente, e já fica o convite, né, Daniel? Quando ele bater 1 milhão. 1 milhão de faturamento, ele vai voltar aqui no podcast Comunica aí Business e para falar pra gente como que foi essa jornada. E é claro, você que tá aí do outro lado vai acompanhar, né? E a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Helder. Forte abraço. Muito obrigado aí por ter Gratidão. compartilhado. Você já compartilhava lá nas suas redes sociais. Trouxe aqui para esse projeto, que é um projeto nosso, né? Muito obrigado por acreditar aí na gente. Tamo junto. O Helder também tem muita parcela de nós estarmos aqui hoje. Depois a gente vai tem gravar outro podcast. Pra falar. E esse foi um dos objetivos da gente ter trazido ele pra cá, porque a gente acompanhou também o processo junto com Exatamente. ele também, a respeito dos altos e baixos. A gente também é um dos motivos da gente estar aqui em Tocantins, também foi ele. E na E próxima- somos gratos, Tem de que fazer verdade, Na Helder. próxima oportunidade, a gente... Vamos fazer ele entrevistando a gente. Vai ser o Porque, verdade. gente, você Bugas não... Cast. Porque assim, a gente não se arrepende em nenhum momento de ter vindo eu voltado e o Daniel ter vindo isso pra aí, Palmas. foi um desafio. Porque assim, pra gente foi enriquecedor. A gente amadureceu, Como a gente pessoa. cresceu como pessoa, como profissional. Espiritualmente. Em todos os sentidos. Sem Então contar você tem parcela nisso e a gente é muito grato de verdade, porque a gente fala que você foi enviado por Deus para trazer a gente para cá isso de mesmo. verdade. E que se não fosse você também, se você não tivesse permitido Deus te usar naquele momento, a gente não seria quem a gente é hoje. Amém. A gente tem certeza disso e graças a Deus a gente está aqui nesse podcast, que eu falo para todo mundo que quiser ouvir que é o melhor do estado, tá? Desculpa breve aí do os Brasil. outros. Em breve Estaremos do em Brasil. São Paulo daqui a 3 E meses. Daniel, para de dar spoiler. Mas falei. é assim mesmo, gente. Vamos deixar em tela cheia e vamos finalizar Sim. esse podcast? Senão Vamos. a gente vai aqui até o dia amanhecer. Então, e assim, isso muito que é bom. obrigado. Muito Show. obrigado. Tamo junto. E vamos ficando por aqui No podcast Comunica aí.